Boa noite, Verônica, boa noite, Catiana, boa noite a todos. Vamos esperar chegar aí um pouquinho da pessoal para a gente começar a nossa live aí, que tem muito conteúdo e foram muitas dúvidas aí nos stories. Então a gente vai tentar abordar, eu acho que de uma maneira bastante ampla aí os conceitos de estética. Enfim, chegou aí, doutor Daniel. Vou aqui te chamar para a gente começar a nossa live. Boa noite, Jaqueline. Fala, Delmo. Fala. Como você tá, meu irmão? Tudo beleza? Tudo em paz. Tudo aqui preparadíssimo e ansioso aí para a gente bater um papo aí muito bacana com essa Muito bom live ver aí. você, viu, meu amigo? Muito bom estar aqui com você também, com o pessoal que acompanha você, o pessoal que me acompanha também. Tem várias pessoas aqui que vão lá no consultório, que conhecem você, que são pacientes suas também. Eu sempre Sim. mando, porque assim é algo assim muito tranquilizador para mim que as pacientes estejam sendo cuidadas por uma pessoa como você, né, do seu gabarito. A gente só entrega as nossas pacientes para quem a gente confia muito. Eu digo mesmo. Agradeço muito pelo cuidado com as pacientinhas. Eu agradeço a excelência no trabalho de sempre. E é nessa correria a gente conseguiu alinhar esse tempo aí para a gente conseguir debater um pouquinho, passar um pouco dessa loucura que é a estética, né? Que é um mundo aí que fascina, é um mundo de muita atualização e que a gente fica o tempo todo buscando aí sempre melhorar a técnica, melhorar conceitos, mas e que muitas vezes a gente deixa de falar um pouquinho do que está por trás de tudo isso aí, de todo o processo do que se envolve a beleza, né? Eu acho que é muito interessante, é um conceito muito amplo. Estava dando ali esses dias todos aí, pesquisando artes, enfim, conceito de beleza. Então, que envolve o campo da medicina. Eu estava com um vídeo aqui agora tentando colocar, que está no meu destaques lá do Instagram, e o vídeo é muito interessante porque ele coloca muito esse conceito de beleza na natureza. O quanto que a simetria da arquitetura, o quanto que os aspectos estéticos de obra de arte, eles usam muitos conceitos que a natureza tem. Eles imitam, e no vídeo ele pega até o olho de uma abelha, e mostrando a formação de losangos e, no fim das contas, fazendo um conjunto. Então, no fim das contas, a gente tenta imitar um pouco dessa obra divina aí, né? Tentar aprofundar nos conhecimentos para que a gente chegue num conceito mais próximo do que se considere o belo, já que o padrão é uma coisa muito discutível em cultura, civilizações, épocas, porque é um conceito muito mais amplo, né? Um conceito temporal, e os padrões vão mudando de acordo com as estações. Então, eu quis pegar um pouquinho, eu fiz uns tópicos, se você me permite, Daniel. Peguei algumas entrevistas e eu vi aqui o quanto a importância, em que a gente não fala tanto sobre isso, mas a importância do conceito, e não que a gente vire escravo desse processo de beleza, não que a gente fique refém, mas o quanto o mundo cobra. E aí eu fiz um apanhado, uma pesquisa aqui, pra você ter noção. Eu fiz um apanhado aqui de uma pesquisa de várias universidades, mostrando que, por exemplo, você tem uma noção aqui da pesquisa, homens mais altos podem ter salário maior do que os mais baixos, segundo a Universidade de Harvard. Normalmente, os homens com 3 centímetros acima do que os homens mais baixos ganham mais, os homens mais altos em relação aos homens mais baixos.
mulheres mais magras e altas tende a ter 5 a 8% do salário acima da quem tem uma altura menor. Pessoas mais bonitas tendem a ter mais gratificações. Isso é um estudo da Universidade de Yale. 5% mais gratificações do que pessoas que não são tão atraentes. Pessoas simétricas podem ter impactos muito significativos em relação ao salário. Pessoas mais sorridentes tendem a ser mais confiáveis e são mais fáceis de ser contratadas. Tem um aqui que eu achei, nossa, eu digo até nisso. Então, são conceitos aqui, ó. Entrevista de emprego, independente do que o avaliador ele tem em mente, ele indiretamente, se os currículos forem iguais, ele tende a escolher o mais bonito, com melhor aparência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa briga, esse conceito da beleza como uma coisa, como um objeto de desejo, a gente tem essa indústria da beleza, a indústria da mídia, das revistas, cobrando sempre padrões. E esses padrões a gente vê que se reflete na sociedade, se reflete no emprego, se reflete nas relações sociais, se reflete na autoestima, na relação com os entes, com os companheiros e companheiras. Então, é uma coisa muito mais ampla e profunda que a gente percebe que não é algo que seja apenas uma tendência a um processo que a gente chama de ditadura da beleza, mas é algo que a sociedade muitas vezes cobra. E isso é uma coisa intrínseca. O que às vezes precisa ser separado é a relação. Até que ponto eu quero seguir o padrão ou o padrão é o que eu acho que tem que ser melhorado em mim. Ou seja, o padrão sou eu. Então, a gente tem essa dicotomia, eu acho que hoje moderna, né? Porque a gente vê que muitas influenciadoras, blogueiras e pessoas que influenciam na mídia de uma maneira geral tendem de certa forma, fazer um pouco de uma banalização dos procedimentos, tanto invasivos, cirúrgicos, estéticos, e muitas vezes acaba fazendo com que aparente ser uma padronização de procedimentos, mas na verdade a gente está falando muito das questões de autoestima, né? de relações pessoais, e que na verdade o procedimento está muito mais amplo do que aquela questão estética, né? E é isso que eu queria conversar com você. O que é que você tem notado aí em relação o que as pessoas têm buscado em termos de procedimento, não como se isso tem sido em função de padrões, se são padrões exigidos, se são satisfações pessoais e até que ponto essa influência do padrão ela tende a ter um papel importante aí num procedimento cirúrgico, estético e afim. Ou se aquilo realmente tem a ver com o fator psicológico dela, ela quer se sentir melhor. Então, é um assunto muito, muito interessante. E, assim, a gente que lida com isso todo dia, a gente observa de tudo no consultório, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo é que, assim, a questão da beleza, ela tem muito a ver com saúde, né? Então, é muito difícil que você veja alguém que é bonito, que não seja saudável, né? Então, num nível mais profundo, a nível cerebral mesmo, a gente está muito acostumado a ver algo bonito e associar com algo saudável também. E como tudo que é bom, né? Isso daí é algo desejado pelas pessoas. O professor Pitangui, ele falava um negócio interessante, que beleza é algo difícil de ser definido, mas é muito facilmente notado, né? Então é muito fácil você notar beleza quando você vê, mas muito embora seja fácil de notar, às vezes é difícil definir, como você falou. A questão da beleza tem muito a ver, como você falou, com questão temporal, né? Em épocas diferentes existem
padrões diferentes de beleza, né? E nem todos eles estão associados com saúde, principalmente no que diz respeito à mulher. Olha que coisa interessante. Você vê que a beleza masculina, a gente fala assim que tem cânones de beleza, né? Ou seja, aspectos de beleza que são assim fundamentais. Então, se você pega, por exemplo, homens e mulheres são diferentes em praticamente todos os aspectos, mas é engraçado que a gente notar que no caso do homem, no caso da beleza masculina, esses cânones eles são muito mais estáveis, né? Então, a gente tem em relação à beleza masculina o que você citou. Indivíduos mais altos geralmente são considerados mais bonitos do que, ou mais atraentes de alguma forma, do que os mais baixos, né? Ombros mais largos também são considerados mais atraentes. Peito mais largo, né? Um porte mais atlético. Então, a gente tem hoje, mais ou menos a partir se a gente for... Eu gosto muito de arte, né? Eu gosto muito de estudar isso, e até história da arte. História são coisas que, assim, tem muito a ver com o nosso trabalho, e principalmente em função do tipo de trabalho que eu faço. Tem a ver com Lipo HD e tudo. É o nosso principal, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. A beleza masculina, por exemplo, ela está muito associada com os cânones que a gente tem desde a época da Grécia, né? Então, se você observa uma estátua grega, por exemplo, você vai ver que aquilo ali, em todos os tempos, né, desde aquela época até hoje, é algo atemporal. Então, assim, a beleza masculina ela é muito mais estável do que a beleza feminina, que assim, ela sofre muito mais, vamos dizer assim, influência do tempo, eventualmente até da política, né? Você vê, por exemplo, se você observa na década de 60, na época que o pessoal começou o movimento do sex slave, né? A liberação sexual. Aí você tem aquela beleza mais hippie, depois você tem uma beleza muito mais magra, né? Até chegar ao ponto de uma beleza na década de 90, por exemplo, enquanto que na década de 80 a gente tinha aquela coisa, né? O peito pequenininho, o quadril mais largo. Na década de 90 a gente passou a ter um peito maior, e é engraçado isso, né? Que no Brasil o padrão era justamente o peito menor e o quadril mais largo, e era tipo o padrão Sônia Braga, né? Naquela época. O pessoal achava a coisa mais linda do mundo, e na década seguinte mudou completamente, né? Então a paciente ela passou a ter o peito maior, né? O quadril ainda permaneceu, porque a gente está na terra do bumbum, né? Então aqui realmente faz uma maior diferença. E até chegar num ponto da beleza tô falando em padrão internacional agora, da Kate Moss, né? Aquelas modelos anoréxicas e tudo, que inclusive não era um padrão de beleza associado à saúde, né? Era o padrão da mulher extremamente magra. Você vê naquela época até modelos que tinham problema, morriam, né? Por questão de bulimia, de anorexia, esse tipo de problema, que a gente está até entrando nessa seara aí, até onde a questão da beleza e da saúde mental elas estão relacionadas. Então, você vê que no caso, principalmente da beleza feminina, existe uma variação muito grande, e hoje a gente está vivendo uma época muito interessante, que é a época da beleza mais atlética, né? E o atletismo, ele tem muito a ver com a questão da saúde. Obviamente, assim, né, quando a gente fala em Lipo HD, que a gente consegue ter resultados incríveis, né? Resultados que são realmente impressionantes. Eu sempre falo que eu gostaria muito de poder postar fotos, né? De poder postar esse tipo de coisa, mas infelizmente a gente não pode. O paciente tem que ir ao consultório para poder conhecer. Mas, assim, é o tipo de coisa que a gente consegue dar para o paciente um aspecto atlético. Obviamente não é para qualquer pessoa, é para a pessoa que já tem um estilo de vida saudável, que está no caminho, né? Mas que seria praticamente impossível conseguir o tipo de resultado que a gente dá através somente de academia e de exercícios, e sendo que com esse tipo de cirurgia é possível evitar toda a questão dos esteroides, né? Essas coisas que vêm também e que não são exatamente ruins, desde que feitas com acompanhamento médico responsável, com um médico que entenda disso, né? Mas é possível você evitar uma série de efeitos colaterais, né, e ganhar muito tempo, né, e resultados de uma maneira assim muito previsível, né? Mas assim é fascinante estar aqui conversando sobre isso. Vamos tocar para frente, vamos conversar aí. Eu recebi várias, a gente fez umas publicações aqui sobre a live, e a gente recebeu depois. Eu vou pedir para a gente me mostrar algumas perguntas interessantes. Atualizar que aí. perguntas para você,
Né? Algumas Então, perguntas. uma das coisas que eu penso aí, se a gente for pensar nessa questão temporal, eu penso muito na questão da representatividade. Se a gente pegar nesse tempo da Grécia Antiga, esse corpo feminino era aquela coisa da fecundidade, né? Então, quanto mais Exatamente. largo o quadril, mais fértil era a mulher. E o Exatamente. que eu percebo hoje é, é que o perfil, principalmente pensando no perfil facial, a tendência daqueles contornos e desenhos mais marcados na mulher tende a meio que criar uma representatividade atual da mulher. Ela é aquela mulher empoderada, é aquela mulher decidida, o que traz esses traços mais marcantes. Por isso que hoje a gente, antes aquele rosto mais arredondado, enfim, aquele perfil do rosto mais feminino, mais delicado, tem dado lugar a traços mais marcantes. Às vezes o perfil de nariz mais afilado, aquele nariz mais retificado, os contornos mais definidos, as maçãs mais projetadas, aquele perfil meio de Gisele Bündchen, se tornou o que aparenta ter as características de rosto masculino, mas que hoje na mulher se tornou um ponto de força, de poder. Então, o que eu percebo muito é que essas mudanças também têm a ver com essa representatividade. Então, as mulheres hoje não estão mais apenas preocupadas em fecundar, elas querem entrar no mercado de trabalho, elas querem ser mais competitivas, mais produtivas. E hoje tem se buscado mais esse biotipo por conta exatamente de uma tentativa de uma representatividade, de você ter mais competitividade no mercado, enfim, nas relações pessoais. E isso mostra muito na busca dos procedimentos. Aquele padrão mais clean, né? Isso varia de acordo com a idade. A gente vai ter pacientes mais jovens que querem destacar muito, enquanto tem aquele perfil dos pacientes que têm mais idade que não querem muito destaque, querem apenas prevenir a ação do tempo. Então, tem aqueles dois perfis, né? A geração millennial, a geração Y, que quer tudo muito rápido, imediatista, que quer bucão, que quer, enfim, as maçãs muito marcadas, o contorno muito marcado. E tem o segundo perfil, que é o perfil que busca diminuir a ação do tempo. Isso é muito interessante, porque as pessoas elas sempre acham que o procedimento vai gerar, isso é uma coisa que eu queria debater com você, um efeito artificial. Então, o efeito artificial, tanto para a parte cirúrgica como para a parte clínica, tudo depende do planejamento e da escolha correta, né? Então, se o perfil ele for adequado e se a técnica, o conjunto de procedimentos que se for pensado for adequado, há uma tendência a gerar uma naturalidade de tudo. O problema é você não ter o perfil adequado para fazer, por exemplo, no seu caso, as HDs da vida, a pessoa vir com um outro padrão e às vezes querer um resultado aquém. E também eu pensando aqui na face, as pessoas estão vendo muito esses procedimentos aí na internet por exemplo, Rede Globo, enfim, essas reportagens, e muitas vezes estão associando o procedimento a coisas exageradas. Aqui não vai ficar natural. E eu acho que isso é a diferença entre o injetor e o artista médico. Essa é a diferença entre quem injeta apenas uma seringa ou quem faz uma técnica, porque é o que você falou. Você tem uma cânula, mas não importa a cânula. Para mim, não importa, por exemplo, a seringa, importa quem está injetando, aonde está injetando. Então, isso tudo muda, né? Então, por isso que a medicina ela se aproxima muito da arte, porque uma parte é técnico, outra parte é artístico. Total. Isso que você está falando faz completa diferença, né? Eu vejo assim, por exemplo, eu falo em lipo HD, por exemplo, e gosto muito, sou muito apaixonado por essa cirurgia, porque essa cirurgia é de fato onde a cirurgia plástica ela chega mais perto da arte, né? O mais perto possível da arte, né? Eu sempre digo, né? São minhas obras de arte vivas. Eu tenho muito orgulho dos pacientes, dos resultados, enfim. Mas você conseguir aqueles resultados, geralmente as pessoas veem muito o palco, né? Elas veem o paciente feito, o paciente na praia, o paciente de sunga, né? A paciente de biquíni, aquele aspecto
realmente sensacional da cirurgia. Mas o fato é que para você chegar naquilo é necessário um esforço tremendo, né? Tanto da parte da paciente, que assim, começando já na decisão de fazer, e isso aí eu transporto para você também, porque assim, o fato de você fazer um procedimento no rosto, né, que é o cartão postal da pessoa, é algo que está extremamente exposto, né? Isso aí é necessário um grau de habilidade técnica e de sensibilidade artística realmente assim que foge muito do normal, do trivial, né? Então, assim, eu conheço você e a gente conversa, eu sei que você é uma pessoa que é apaixonada por essa questão de arte também, né? E isso daí por exemplo, no caso, eu vou trazer especificamente para a Lipo HD, mas sabendo que isso transborda para, por exemplo, o caso das harmonizações faciais. Para você ter um médico que faça a Lipo HD, eu sempre acho que é uma cirurgia, eu acho não, isso é um fato, é uma cirurgia muito rara, né? São poucos médicos que fazem aqui no Brasil, com a técnica que eu faço, que é a técnica do Dr. Royos, né? O Alfredo Royos foi o criador dessa cirurgia, não é uma cirurgia nova, sempre falo, né? É uma cirurgia que existe aí desde 2001. Aqui no Brasil, ela tem se popularizado cada vez mais, porque assim, é impossível você ver o resultado de uma lipo HD, né? E ver o resultado de uma lipo tradicional e não ver a diferença absurda que existe entre uma e outra. É como você comparar uma Ferrari com um Fusca, né? Muita diferença. Então, mas o fato é que assim, eu vejo esse crescimento da Lipo HD no Brasil com dois olhares, né? Um olhar de muito orgulho, muita felicidade, porque realmente o que é bom é para se espalhar, e com um olhar também de preocupação e até um olhar um pouco temeroso, porque eu vejo assim, várias pessoas que não estão treinadas na técnica e que assim, mesmo com treinamento, eu sempre digo que essa cirurgia Lipo HD é uma coisa que envolve três coisas: técnica e perícia médica, né, que isso aí geralmente os médicos têm ou costumam ter. A outra coisa é habilidade artística, que isso daí é algo que nasce com a pessoa, né? Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de desenhar, desenho bem, né? E eu acho que esse entendimento de desenho me ajuda muito, porque assim, na cirurgia é muito importante aquela questão de luz e sombra, né? É o que a gente faz, basicamente. Enquanto que numa lipo normal você cria um aspecto plano, né? Na Lipo HD você cria relevos, né? Em 3D, que é o que você basicamente faz no rosto também, né, Delmo? Você esculpe, você tira o rosto daquela monotonia, né? E você começa a ressaltar aspectos que são aspectos de beleza, né? Que, por outro lado, acabam obscurecendo aspectos menos favoráveis do rosto da pessoa. Então, eu sempre digo, na cirurgia plástica é um jogo de esconder e mostrar. Esconder o que é menos favorável, mostrar o que é mais agradável e, na verdade, melhorar o que já era agradável. E o outro aspecto é o seguinte, é um aspecto de tecnologia. Então, para você fazer uma Lipo HD bem feita, é muito importante a gente usar um aparelho chamado Vaser, né? É um aparelho que é um ultrassom de última geração. É um aparelho difícil achar aqui no Brasil. Tem poucos aparelhos, né? É muito importante fazer a Lipo HD com ele, porque esse aparelho é o que permite a gente fazer a aspiração nos planos superficiais. E toda vez que a gente quer mostrar o relevo do abdômen, é importante tirar a gordura dos lugares onde ela está acumulada na superfície. E aspirar a superfície sem o Vaser é muito complicado e perigoso, porque você acaba, quando passa as cânulas, numa lipoaspiração normal, você tira a gordura por arrancamento, né, por avulsão, que a gente fala. Então, a cânula passa ali com uma pressão de uma atmosfera negativa e ela sai arrancando tudo que tem ali, e isso machuca muito os vasinhos que tem na pele. Então, isso daí faz com que a pele, muitas vezes, apresente até necrose, né? Situações terríveis, né? Que quando se tenta aspirar a superfície, por isso que numa lipo tradicional, a gente costuma deixar em torno de 1 centímetro a 2 centímetros de camada de gordura intocada, né? Que é a gordura superficial, justamente para não ter esse tipo de problema. Já na Lipo HD, quando você usa o Vaser, né, com o uso do Vaser, o que o Vaser faz? Ele é um aparelho que a gente passa antes na gordura superficial e profunda, ele faz a emulsificação da gordura, ou seja, ele faz com que a gordura ela se solte do tecido conectivo, né, o tecido que fica conectando todos os tecidos, todas as célulazinhas ali arranjadas, ela se solta e você passa com o aspirador numa pressão muito mais baixa,
apenas não arrancando, né, mas recolhendo, apenas recolhendo essas células de gordura. E aí você consegue fazer isso na superfície da pele sem causar dano à vasculatura, ou seja, mantendo a integridade da pele. Então é por conta disso que a gente consegue fazer com muita segurança, com pouquíssimo inchaço, com pouquíssimas equimoses. Então, basicamente, no caso da cirurgia plástica da Lipo HD, é uma cirurgia extremamente trabalhosa, é uma cirurgia de muito, muito detalhe, que lembra muito assim, uma harmonização facial, que eu sei que é muito parecido, né, no sentido de que é uma coisa de muito detalhe. Então, muitas vezes os pacientes falam, é uma cirurgia que dura entre 4 e 6 horas, né, mas é uma cirurgia pouco invasiva, porque a gente machuca muito pouco o tecido. Então, muita gente tem, e essa é uma dúvida constante, né? Tem medo, né? De procedimento cirúrgico, enfim, ficam preocupados muito com essa questão do pós. Como é que você lida essa expectativa? Como é que você trabalha também essa relação? Porque muitas vezes a pessoa diz, olha, eu quero fazer a Lipo HD, enfim, mas tô gordinha, eu quero aquele corpo que eu tô vendo na revista, a blogueira postou, eu quero aquilo. Como é que você lida as expectativas aí? Porque as pessoas, elas tendem, né? Chega para mim aqui, eu quero essa boca, eu quero esse corpo, e aí a gente sabe que a anatomia é individual, né? Individual. Então, como é Esse que aspecto aí você que você tá lida com essas ressaltando. expectativas? Então, isso é muito importante, né? Porque, assim, como as pacientes, as pessoas, hoje em dia, elas são bombardeadas com muita informação, e a informação que ela circula nas redes sociais, por exemplo, que são onde muita gente se informa, elas não têm filtro, e é muito bom que não tenha mesmo, né? A informação ela deve circular livremente. O que pode gerar nas pessoas é uma sensação de que todo mundo pode tudo, né? E, na realidade, não funciona assim na medicina, né? A gente vive no mundo real, o mundo da medicina é um mundo de causa e consequência, né? E a gente tem que estar atento a vários parâmetros de segurança, parâmetros que você tem que ter de aptidão individual para a cirurgia, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Quando você faz uma lipoaspiração, existem algumas coisas que você tem que observar como parâmetros de segurança. Eu vou citar alguns só para que as pessoas entendam. Então, por exemplo, a cirurgia de lipoaspiração não é uma cirurgia de perda de peso, né? Isso é uma coisa muito importante. Cirurgia de perda de peso é cirurgia bariátrica. Então, a pessoa que está gordinha, ela deve buscar melhorar o corpo antes, né? A cirurgia de lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal, de melhora de contorno corporal. E quando você vai fazer uma lipo HD, ela é, vamos dizer assim, uma lipoaspiração turbinada, né? Você vai melhorar o contorno corporal e você vai dar uma definição atlética ao corpo. Então, para você, não é possível você pegar um paciente que esteja acima do peso, né? Um paciente que esteja muito acima do peso, para emagrecer ele na cirurgia. Não é seguro. Então, assim, por exemplo, a gente sempre fala que, por exemplo, para uma lipo HD, o homem deve estar mais ou menos em torno de, com IMC, em torno de 28 para ter resultados legais, né? Quanto mais baixo esse IMC, até o ponto de chegar assim, 22, 23, 24, aí você tem resultados realmente excelentes, né? Quanto mais próximo do MC, do MC mais baixo, melhor. Aí a pessoa pode se perguntar, pô, mas se eu estou nesse MC, para que eu vou fazer uma lipo, né? A lipo HD é justamente para o paciente que fala assim, quero fazer uma lipo, e as pessoas em volta falam, pô, você está bem, você não precisa fazer lipo. Só que acontece, quando você faz a HD, você pega o cara que está fazendo academia direitinho há 2, 3 anos, né? Tomando E não tira aquela gordura. E o cara não consegue definir, né? Principalmente na questão do abdômen, né? A gente sempre fala que o abdômen é a cereja do bolo. Dificilmente você vai ver um cara que esteja com o abdômen organizado, que esteja mal fisicamente, né? Uma coisa que é importante é o seguinte, a lipo HD ela pode ser feita não só no abdômen, ela pode ser feita nos braços, ela pode ser feita no peito, ela pode ser feita nas pernas, né? Basicamente em todo lugar que você possa ter uma definição muscular, você pode fazer a cirurgia, você pode dar essa definição aí. A grande Tem questão até aqui, Daniel, uma pergunta aqui. deixa Mesmo com... isso aqui que é importante. Tá. Por que a gente se preocupa tanto com a questão do abdômen? Porque é a parte mais difícil de definir, né? Geralmente, quando o homem começa a malhar, ele define muito rápido o braço. Ele define, depois vem o peito, né? A segunda parte que define. A mulher define muito rápido as pernas. Mas o abdômen é difícil pra caramba. Então, assim, o foco
é muito no abdômen pela dificuldade da pessoa conseguir fazer isso sozinha. Mas, basicamente, é possível fazer em virtualmente toda parte do corpo que isso possa conseguir definição. Vamos lá, pode perguntar. Então, teve uma pergunta aqui do Lucas. Mesmo com pouca gordura em abdômen inferior, posso fazer a lipo HD e injetar no bumbum? Claro, é possível, é perfeitamente possível, né? Então, assim, é Tem que possível ter a que você... gordura, né? É até Oi? boa ter gordura. O bom é ter gordura, porque você coloca onde haja necessidade aí, né? Exatamente, eu sempre digo assim, o problema não é gordura, o problema é gordura no lugar errado, né? Às vezes você vê o paciente com pouca gordura e assim, isso daí assim, é possível você tirar essa pouca gordura, mas o ideal seria que tivesse um pouco mais para a gente aproveitar e enxertar essa gordura em locais estratégicos. Por exemplo, no homem, você pode fazer na região peitoral, fica legal, né? Eu sempre digo, você faz um peito assim de soldado romano, fica legal pra caramba. Ou você colocar, por exemplo, nos deltoides, tem muita gente, nos ombros, né? Tem muita gente que tem dificuldade de desenvolver os deltoides, né? E o enxerto de gordura ele dá um formato muito bonito. É muito importante prestar atenção numa coisa. Quando você coloca a gordura, não quer dizer que você vai ficar com o ombro mais forte, você vai ficar com um contorno mais bonito. Então, ainda assim é importante treinar, porque o músculo ele tem que ser funcional também, né? Então, você melhora o aspecto estético e isso daí geralmente faz com que o paciente fique muito animado para treinar. Então, ele treina com muito mais vontade, né? Porque o resultado ele aparece muito mais rápido e de uma forma muito mais bonita do que se ele treinasse apenas sem fazer cirurgia. A diferença é assim, é abissal, muita diferença mesmo. E isso daí geralmente faz com que os pacientes da gente, né, principalmente lá no consultório, a gente faça uma lavagem cerebral nos pacientes para que eles comecem a adquirir cada vez mais um estilo de vida saudável, porque o seu corpo sempre vai ser um produto do seu estilo de vida. Então, a Que grande não sacada adianta, né? é a mudança de estilo de vida e a cirurgia é um baita de um turbinador nisso aí. É como É o quando start. você faz o procedimento de harmonização e a pessoa começa a se cuidar mais naturalmente, começa a melhorar em vários outros aspectos que estão até muito longe do rosto, né? Melhora no emprego, melhora no relacionamento, melhora, enfim, começa a se sentir mais confiante e aí ela começa a se expressar mais, fica mais empoderada, conforme você falou. Então é muito basicamente essa relação que a gente acaba indiretamente não trabalhando, mas que esteticamente a gente vê o resultado, mas a gente vê que quando o paciente volta no consultório, ele está com outras características, né? Ele tem uma personalidade, uma altivez, um tipo até de empoderamento que você observa as mudanças do comportamento, né? Então, muitas vezes, e hoje já tem até comprovação científica, né? A relação estética hoje está muito relacionada à melhora da saúde mental, inclusive para tratamento de uma depressão. Então, a gente acaba pegando esses pacientes que às vezes estão realmente com a autoestima lá embaixo, e isso é um start absurdo. Pessoas que às vezes estavam com aquela autoestima extremamente baixa e que muitas vezes não tinha uma expectativa de melhora. E quando você externamente externaliza, melhora uma queixa dela, nossa, eu diria que muda completamente. É outro paciente no retorno. Eu diria que quando são os retornos, a gente já fica esperando as boas novidades, né? Porque a pessoa já muda a roupa, no caso das lipo, enfim, já vem com outro perfil de roupa, no caso da face já tem batom, maquiagem. Então acaba que a gente vê essas mudanças, são mudanças que aparentemente são sutis, mas a gente percebe muito essas mudanças de uma maneira geral. A pessoa ela tende a se mostrar muito mais com autoconfiança, segurança, diante dessas mudanças até do aspecto estético. Então, eu vi que tem algumas perguntas aqui, muito sobre HD, que eu digo como é um assunto em alta agora. Eu vi que tem mais umas 3 perguntas aqui para você. IMC 26, altura em 61, 70 quilos. Posso fazer a lipo HD? A altura em 71, quanto que é o MC dela? 26. Com certeza. Assim, veja só, o IMC é apenas um dos dados, né? Porque assim, é possível você ter um IMC ruim, por exemplo, sei lá, um IMC de 30, 32, no indivíduo baixo, mas no indivíduo que malha muito, né? Então o cara vai estar muito forte, vai estar pesado, né? Porque o músculo pesa muito mais, e o cara é baixinho. Então o IMC dele não vai refletir o IMC mais alto, ele não é necessariamente algo
ruim, né? E o EMC é apenas uma das coisas que a gente utiliza para poder fazer essa avaliação, se o paciente é uma avaliação grosseira, vamos dizer assim, se é um bom candidato para essa cirurgia, né? Mas, via de regra, pelo que ela falou, pelo que essa pessoa falou, parece ser uma excelente candidata. A gente sempre fala, né? Quando o paciente vai lá no consultório, eu sempre digo que a consulta, ela funciona. O nosso foco no consultório acaba sendo, apesar de a gente trabalhar aqui em Aracaju, é engraçado que mais de 70% dos meus pacientes são de fora do estado de Sergipe. Então, eu opero muita gente de fora daqui e de fora do país também, né? Então, o que a gente observa é o seguinte: quando o paciente chega, o paciente de fora, geralmente a gente conversa hoje em dia, tem a telemedicina, facilita muito mais, né? Mas quando o paciente chega no consultório, geralmente a gente começa, eu sempre digo que a consulta é como se fosse uma espécie de um processo seletivo, né? Onde a gente vai ajudando o paciente. A maioria já chega no consultório mais ou menos nesse perfil que você falou, já porque a gente esclarece muitas pessoas, né? A secretária da gente está treinada para identificar quem é o paciente para aquele momento e quem não é naquele momento, quem ainda precisa perder um pouquinho de peso, quem precisa fazer algum tipo de ajuste para poder aproveitar melhor a cirurgia. Mas, assim, a questão do IMC é um fator que tem que ser considerado, mas tem outros fatores que são muito importantes também. Por exemplo, a espessura da pele da paciente, isso a gente só consegue ver numa consulta física, né? A pretensão da paciente, o tipo de estilo de vida que ela tem, porque isso vai impactar tanto no tipo de cirurgia quanto no pós-operatório dela. O tipo psicológico, às vezes a pessoa não está pronta para operar naquele momento e a gente tenta descobrir quem não está, porque operar a paciente errada no momento errado é ruim para a própria paciente, é ruim para todo mundo, na realidade. Então, nós somos extremamente criteriosos no consultório, no sentido de preparar a pessoa para que ela chegue num momento onde ela vai aproveitar melhor a cirurgia e realmente fazer com que os resultados floresçam. Por isso que os resultados da gente costumam ser excelentes. Mas eu acho que essa paciente aí, pelo que você falou, é uma boa candidata. Tem que passar Eu pela acho que é o Renê, é capacitação o para homem. isso. É o Renê Um homem. Jesus. Tudo bem. É o homem. Tem aqui Ótimo. outra, lipo HD para abdômen, um pouco flácido, melhora. Então, aí que tá, né? A lipo HD, como uma lipoaspiração, ela se endereça, né? Vamos dizer assim, o objetivo dela é tratar gordura, né? Gordura localizada. Então, ó, lipoaspiração, lipo é gordura em grego, aspiração, aspiração mesmo, né? Então, o que acontece? Ela não é feita para tratar flacidez, muito embora em casos de flacidezes menores, né, você consegue, eventualmente, eu sempre falo assim no consultório, né? Quando você faz uma lipoaspiração, você tira a gordura e fica aquela pele ali que, teoricamente, ela vai ficar mais frouxa. Só que no corpo da gente é dinâmico, não é como um saco de areia, né? Que você tira a areia e o saco não para em pé. O corpo da gente, ele tem fibras elásticas, né? Ele tem colágeno. Então, quando você tira a gordura, a tendência é que a pele ela abrace um novo conteúdo, desde que ela esteja com as fibras elásticas preservadas, né? E isso daí, assim, faz com que, por exemplo, pacientes que tenham estrias tenham uma retração de pele menor do que pacientes que não têm estrias. Mulheres geralmente têm uma retração menor do que homens. Pacientes que têm pele mais grossa têm uma retração maior, ou seja, tem um resultado melhor do que pacientes que têm a pele fina, né? Aí a gente entra no Vaser novamente, né? O Vaser, ele é um aparelho que ajuda na retração da pele. Ele faz com que a pele retraia mais do que o habitual. Quando você faz uma lipoaspiração, pela própria irritação que a cânula produz na derme, você já tende a ter uma retração da pele. Quando você usa o Vaser, você tem essa retração habitual da pele e os estudos mostram que mais ou menos 36% a mais de retração do que numa lipo comum. Então, se a pessoa tiver muita flacidez de pele, é provável que ela tenha que tirar pele, né? Isso aí é a quantidade de pele. É por isso que a consulta física é tão É importante volume para poder dependente, avaliar né? isso aí. Oi? É volume dependente. Exatamente, Depende do exatamente. nível de flacidez aí. Eu sempre digo, é cirurgia plástica, não é cirurgia mágica. Tem algumas coisas que a gente tem que resolver com a lipo. Tem algumas coisas. É muito comum, por exemplo, paciente que tem, vai fazer mini abdômen. A gente, eventualmente, são pacientes jovens, tiveram uma gestação só, né? Ou eventualmente nenhuma, ou uma, ou eventualmente, como eu operei agora ontem, uma paciente que teve
não sei se 2 ou 3 filhos, né? Mas muito bonita a paciente, né? Então eu sempre digo que é uma tentativa, antes de colocar uma cicatriz, a gente tentar fazer ali, colocar o Vase, se ela não tiver uma diastase importante, a diastase é o afrouxamento dos músculos, né? Porque a cirurgia não resolve isso, mas a gente geralmente manda paciente para fazer ginástica hipopressiva, né? Até fica a dica aí, a professora Érica Rubinato, excelente nisso daí, ela veio de São Paulo, é muito boa, a gente manda os pacientes para ela. Então, geralmente antes da cirurgia e depois, né? E você consegue, com esse tipo de ginástica, ter um fechamento, uma melhora na diastase muito significativo. Então, é sempre uma tentativa de evitar aquela cicatriz da abdominoplastia, mas as pacientes entram na cirurgia sabendo que, caso não consiga, a pele não consiga retrair o suficiente, elas vão fazer a abdominoplastia ou fazer uma cirurgia provavelmente menor, porque algum grau de retração vai ter e a cirurgia vai ser menor do que na cirurgia anterior. Geralmente a gente tem um excelente êxito com isso. Mas eu sempre digo, uma aposta que a gente entra nela junto, né? Para tentar evitar a cicatriz. Sim. Aqui tem mais uma. É possível fazer lipo HD com abdominoplastia? Essa é uma excelente pergunta. Eu até vou... Eu vi aqui que tem 2 perguntinhas, a gente mostrou aqui. Qual a diferença entre LAD, né? LED, LAD e lipo HD. Então, pessoal, é muito... Codinomes, né? Essa é uma confusão. Eu disse que tem que cirurgia... patronizar esse nome, que haja nome. Então, a questão é o seguinte, o nome da cirurgia mesmo é lipo HD, lipo de alta definição, né? High definition, como o Royos criou, né? Como o cara que inventou a cirurgia, né? Que foi meu professor, né? E é um cara que eu considero assim um gênio vivo, o cara é excelente, fenomenal. Quem puder seguir a página lá do Dr. Alfredo Royos, vale muito a pena, da Colômbia, e é sensacional. Então ele, quando criou a cirurgia, ele colocou esse nome de lipo de alta definição. E aí o que acontece, né? Pessoas, aqui a cirurgia está se espalhando muito no Brasil. Eu falei para vocês que tem uma coisa que eu fico feliz, está se espalhando, coisa boa tem que se espalhar mesmo, mas fico preocupado por outro lado, porque tem muita gente fazendo sem critério nenhum, né? Sem Vaser, sem conhecimento anatômico, porque precisa ter um conhecimento anatômico avançado, né? A gente na faculdade de medicina, a gente aprende anatomia, mas anatomia médica. Além da anatomia médica, você tem que dominar a anatomia artística, né? Outra coisa que assim você tem que expressar o que o corpo tem, nenhum daqueles efeitos musculares ali é criado e inventado do nada, aquilo ali é a musculatura subjacente que está ali embaixo. Então, como você falou, tá uma coisa que está, vamos dizer, explodindo, né? Muita gente falando que faz. Eu sempre vejo isso com um pouco de preocupação, porque existe uma chance grande de queimar uma cirurgia, que é uma cirurgia que é para poucas pessoas, poucos cirurgiões e poucos pacientes também. Os pacientes que estão, na verdade, hoje em dia eu não diria nem para poucos pacientes, mas os pacientes que têm um estilo de vida saudável. Não são poucos, né? Porque tem muita gente que tem isso hoje em dia. Mas, assim, essa explosão, essa disseminação desordenada, né? Sem as coisas que precisam ter, sem vez, sem conhecimento, né? Sem técnica, provavelmente a gente vai ver aí casos aí de problemas com essa cirurgia. Infelizmente, isso me preocupa um pouco. Mas o LAD é uma abreviação brasileira para essa cirurgia, né? É lipo de alta definição, que seria high definition, né? Só que em português, então é a mesma coisa. E só para esclarecer as pessoas, hoje já foram catalogados 34 nomes diferentes para essa cirurgia, né? Então, assim, existe gente falando que não faz Vaser, faz Brazer, que seria a versão tupiniquim disso daí sem Vaser, né? Seria uma lipoaspiração. E eu sempre digo, é ruim tentar fazer desse jeito, porque você tira a segurança da cirurgia, né? Você não vai conseguir aspirar os planos superficiais com segurança, é possível ter problemas sérios com isso daí. E eu acho assim, né? Me parece assim, o médico que não quer investir, porque realmente o aparelho é muito caro, né? Custo-preço de um apartamento, né? Mas assim, para os pacientes a gente tem que colocar sempre o melhor possível, né? Quando você vai injetar uma coisa no paciente, eu tenho certeza, é sempre o melhor produto, porque o melhor resultado sempre vem no melhor produto. Claro, claro, claro. É aquela história, é ali a técnica com boas tecnologias, né? Exato. Então é a junção para se ter bons resultados aí. Então acaba que no fim das contas a busca por essa questão estética, ela está muito mais profunda, né? Está muito mais diante de relações de inseguranças pessoais, como a gente vê que os pacientes eles querem realmente, de certa forma, se sentir seguras em relação até aos companheiros e companheiras aí.
E é o que a gente pega todo dia, né? Hoje ah, em dia, a estética no Brasil, né? No mundo, o Brasil é o segundo, né? Ele só perde aí para os Estados Unidos, né? Segundo ou terceiro, se eu não me engano. Teve em plástica estética, De o plástica Brasil ganha. hoje considera em primeiro, né? Só Tem perde para os Estados primeiro, Unidos por causa da reparadora, por por causa da causa da questão das reparadora. guerras, né? Então, na cirurgia, primeiro. A Nos primeira estética. procedimentos ainda entre segundos, só perto dos Estados Unidos. E eu diria que perto dos Estados Unidos, porque lá tem muito exagero, né? O que a gente vê fora é que os profissionais do Brasil estão muito bem. A gente percebe muito que, às vezes, há até uma tendência natural do brasileiro, às vezes, a valorizar o profissional de fora. E, às vezes, esquece que o profissional do Brasil é um profissional muito bom, um profissional que ele é muito treinado e que, muitas vezes, é o profissional que desponta aí no mundo. Hoje eu atendi um paciente que veio da Suíça, falando exatamente isso, que lá a tendência é os exageros. Então, há uma tendência natural dos médicos injetores eles exagerarem nos procedimentos. Você tem uma noção, ele veio para mim e disse, olha, as mulheres lá tendem a ir todo mês ao médico para fazer alguma coisa. Então, imagine a quantidade de seringas e ampolas. Então, você transforma uma face se você acabar exagerando na quantidade de produto. Você sai do que a gente chama do natural para o exagero. E é aquela história, né? O sutil. O sutil entre o belo e o exagero são detalhes. E esses detalhes, muitas vezes, o que visualmente você vai perceber apenas um resultado estético bom, quando você olha para a pessoa e diz, nossa, o resultado ficou visualmente, a pessoa não sabe o que você fez, mas que você está esteticamente bem. E outra coisa é a pessoa olhar, nossa, estou vendo que tem uma área aqui alta, estou achando que isso aqui está esquisito. E essa é a diferença do bom e mau trabalho, né? E muitas vezes a gente acaba. E eu acabei, por exemplo, essa semana eu peguei duas complicações aí de procedimentos mal feitos, que acaba vindo para mim exatamente por conta disso. Às vezes um profissional, ou às vezes um profissional até não médico aí, que acaba entrando nessa linha médica e que muitas vezes quer se aventurar num terreno desconhecido. E quando às vezes dá uma bronca, aí joga para o médico. Que aí o ônus é colhido, mas quando tem a necessidade de tentar corrigir algo, acaba que muitas vezes se joga a responsabilidade para o paciente. Eu tenho visto muito isso. Às vezes se fazer um procedimento e às vezes o erro, quando dá algum problema, o problema e a responsabilidade recai sobre o paciente. Então, essa semana já foram dois. Entendi dois casos aí de complicações e acabou que a gente conseguiu fazer um processo de reversão, enfim. A vantagem é que, a depender do produto que se coloca, a gente consegue fazer as reversões, mas também, hoje em dia, a gente não sabe nem o que está se colocando, né? Muitas vezes, essa história da qualidade, do qual produto, do que se usa, muitas vezes a gente só consegue ver em ultrassom, consegue, às vezes, fazer alguma tomografia para conseguir detectar qual produto que foi colocado. E aí, muitas vezes, acaba que é aquela história do famoso barato que sai caro. E esse barato que sai caro, às vezes, é um barato que sai caro e vai virar sequela, né? Tanto para plástica como para a linha dos procedimentos injetáveis. Muitas vezes a gente acaba pegando complicações que vão gerar um dano irreversível, que no máximo a gente vai conseguir amenizar, deixar com aspecto visual estético melhor do que o que estava antes. Então, a linha de abordagem estética é fantástica. Eu também sou apaixonado por essa linha, porque a gente consegue transformar e realizar sonhos. E eu acho que a gente é um operador e realizador de sonhos. Então, a gente acaba, de certa forma, conseguindo transmitir o nosso trabalho, que é um trabalho que é externo. Então, toda a resposta que a gente dá é visual, é diferente de um medicamento que você tome, é diferente de uma inflamação que você tenha. Enquanto a linha estética, não, a linha que o seu trabalho, ele por si só, ele já mostra o quanto é bom e o quanto traz bons resultados. E muitas vezes a gente vê isso, vê pessoas que às vezes não têm um preparo, às vezes não são não são habilitadas, ou às vezes não querem se atualizar, mas ao mesmo tempo querem usar enfim, o nome que agora ficou famoso, a Lipo HD,
enfim, ou às vezes querem colocar produtos mais baratos, colocar técnicas e procedimentos, porque diz, não, vamos tentar baixar valor, mas às vezes um produto que se coloca, às vezes um produto de má qualidade, e é isso que vai dar um resultado ruim, né? Então, no fim das contas, é associação de tecnologia e técnica e profissional dependente, né? Tanto na cirurgia plástica como nos procedimentos injetáveis. Rapaz, Delmo, você estava falando assim, vieram tantas imagens aqui na minha cabeça, incrível, rapaz. Me lembrei de uma paciente que a gente tem em comum, é uma paciente minha que até passei para você ver, claro, não citando nome nem nada aqui, mas eu lembro de um paciente que foi, não sei há quantos anos atrás, essa paciente ela foi num profissional, e esse profissional não é exatamente da área, né, mas ele fez um injetável nessa região aqui embaixo, né, do olho dela. E assim, aquela coisa, né? Prometendo para ela aquela coisa do efeito permanente, o material que não sai, né? O material Sim. que não é absorvível. E aí ele fez esse. Como geralmente são pessoas que estão entrando nisso, às vezes não sei, né? Para fugir do convênio, esse tipo de coisa. Isso às vezes é uma motivação para algumas pessoas. O cara faz esse tipo de procedimento assim com o objetivo de colocar o paciente particular e às vezes assim não é exatamente a área dele, né? A gente está vendo acontecer cada vez mais isso. Sim. E colocou o produto permanente, não absorvível, um implante líquido permanente, mas só que colocou muito superficial. E o que aconteceu é que com o passar do tempo, imediatamente ficou legal, mas com o passar do tempo, A isso aqui absorção da desceu a gordura, pele, né? né? E aquilo desceu como se fosse uma bolha, né? E aí eu levei a paciente para a sala de cirurgia, sempre um problema isso, né? Uma tentativa de melhorar. Eu fiz uma blefaroplastia nela, né? Fiz a cirurgia da pálpebra inferior. E ali naquela cirurgia eu consegui retirar mais ou menos em torno de uns 85% do produto. É algo muito difícil, né? Porque é uma região muito delicada. Esse produto ele forma muita fibrose, né? Eu lembro que eu dissequei essa parte aqui até chegar o nervo infraorbitário, ele tive que parar, porque senão aí a cirurgia não ia ficar mais segura, né? Então, assim, a gente conseguiu melhorar absurdamente isso na paciente, mas ela teve que conviver com esse problema durante muito tempo, né? Bom, enfim, uma coisa que poderia ser facilmente evitada fazendo procedimento com um profissional como você, por exemplo, que é uma pessoa que é extremamente atualizada nisso, usa o produto certo, coloca na altura certa, né? Isso é muito importante. Puxando para HD aqui, né? Você está falando de profissional brasileiro. Aqui no Brasil, a gente tem muito a ver, a parte artística é muito e criativa, né? Muito desenvolvida, né? Isso é engraçado. Às vezes a pessoa compensa um pouco a falta de tecnologia com criatividade, com inventividade, uma série de coisas. Eu, particularmente, eu sou um amante da rotina, né? Eu gosto muito de fazer as coisas do jeito certinho. E assim, eu gosto muito de investir em tecnologia porque eu acho que é importante demais. Esses tempos, a gente está com pacientes aí dos Estados Unidos, Canadá, enfim, pacientes de fora. E esses dias, você falou de paciente da Suíça, eu lembrei de um paciente italiano que eu tenho, que ele mora no norte da Itália, né? Então, assim, ele fez uma lipoaspiração na Suíça, né? E ele me mandou, inclusive, os exames da Suíça mesmo. E esses dias também eu operei um paciente português, um paciente de Portugal, que fez uma lipoaspiração na Holanda. E é engraçado, porque, assim, a visão que os profissionais desses lugares têm é totalmente diferente da visão brasileira. Então, esses dois pacientes que eu operei, eles foram submetidos a uma lipoaspiração setorial, ou seja, o português ele me disse que o médico holandês fez na barriga para poder fechar melhor o cinto da calça, né? E fez numa área lá e deixou o abdômen com muitas irregularidades. Então a gente conseguiu melhorar muito o abdômen desse paciente, eu diria que em torno de mais ou menos uns 90%, talvez mais, né? E a Ana Amélia aqui, deixa eu dar um beijo aqui, um oi. Minha instrumentadora está aqui. Essa criatura não existe, cara. É um profissional de mão cheia. Eu sempre digo, né? Se eu tenho 2 braços, com a Ana Amélia eu tenho 4. E com o Will agora eu tenho 6, né? Então são 6 braços meus. Sou homem de 6 braços na cirurgia. Minha mãozinha direita e minha mãozinha esquerda lá. Beijinho para você, viu, Aninho? Muito obrigado. As cirurgias sempre ficam muito lindas, muito por causa do seu trabalho, seu cuidado, seu carinho. Voltando aqui para a questão e outras pessoas que trabalham junto com a gente, né? Jans, Belinha, todo mundo aí que o pessoal conhece. Voltando à questão da lipo, né? Nesses pacientes, a gente conseguiu melhorar muito nesses 2 casos, mas você vê que é uma diferença de abordagem muito grande, né? Nos Estados Unidos eu vejo isso também, né? Eu frequento muito os Estados Unidos, né? Conheço muito bem como que é a cirurgia plástica lá.
eu acho muito melhor do que na Europa, de forma geral, né? Mas a cirurgia plástica, principalmente em função da tecnologia que é empregada lá. Agora aqui no Brasil, eu acho que assim, a gente tem muita coisa muito legal, profissionais realmente fora de série, não só no Brasil, na América Latina de uma forma geral, no Brasil de uma forma particular, né? Eu acho que assim, a gente não deve nada, pelo contrário, né? Por isso que tem tanta gente que vem de lá De para operar aqui fora com a para gente. fazer aqui, né? Exatamente. Eu queria falar aqui, Amélia, tudo bom, Amélia? Obrigado aí pelos elogios. Ela perguntou aqui só em relação à questão do tipo de pele, qual o tipo de pele melhor para ácido hialurônico. Na verdade, não é o tipo de pele. Enfim, qualquer tipo de pele, desde que tenha a indicação aí correta. E a partir de que tipo de marca de expressão se utiliza Botox. É para ruga de expressão, né? Aquelas rugas móveis, enfim, aquelas rugas das caretas aí, onde a gente faz as toxinas botulínicas. Olha, Então, Del, tem uma pergunta aqui que chegou aqui para mim que tem a ver com isso que você está falando aí. Eu vou jogar a bola para você aí. Como deixar a sobrancelha natural usando Botox? então, sobrancelha é um processo. A gente tem que entender todo o aspecto que está ligado à musculatura da região, porque muitas vezes a paciente ela não tem tanta sustentação de face e acaba gerando esse desabamento de toda essa região do orbicular. Então, muitas vezes a sobrancelha ela pode apenas ser corrigida com a toxina, mas muitas vezes pode se fazer correção de toda a região estrutural do entorno. Então, tem situações, na maioria dos casos, a gente consegue corrigir bem com o Botox. Mas existem situações em que, às vezes, a gente precisa fazer sustentação de região temporal, a gente precisa fazer sustentação de região malar, zigomático, porque todo esse entorno aqui é que vai dar a sustentação da cauda da sobrancelha. Então, agora está na moda o Fox Eyes, enfim, já colocar muitos fios aí para fazer a ancoragem da sobrancelha. Eu não sou muito fã da técnica, porque eu acho que é uma técnica que não consegue durar tanto tempo. Hoje, em média, a gente está tendo respostas aí de 3, 4 meses, pensando na ancoragem de fio, porque o fio, inicialmente, ele dá uma resposta até interessante, mas até visualmente eu vejo que a sobrancelha fica muito artificial, não é um resultado natural. Então, aquela sobrancelha muito ancorada demais, eu mesmo não sou muito fã. Eu É gosto fio muito PDO mais que de você fazer usa, todo o Del? trabalho. É PDO? PDO, pode fazer o PDO, pode fazer o Domonido. Olha, você vê que coisa, né? Na época que eu fazia residência, foi uma época muito de fio, né? Então a gente passou, operava muita face. E eu passei fio de tudo quanto for jeito sem imaginar, pai. Todo tipo de fio, fio russo, fio búlgaro, né? Fio Sim, farpado, tudo isso. E é uma coisa engraçada, assim, eu tô falando especificamente da minha experiência com fio. ah, é engraçado que, assim, é um resultado muito tênue. Né? E, olha, acredite, eu já, inclusive, a gente fazia ponte óssea, né? Furava o sim, de crânio aqui para sustentação. poder... Exatamente. Só que Na é engraçado, ancoragem eu já tinha um em região professor... de couro cabeludo, né? Exato. E sustentava isso aqui no couro cabelo, no osso, né? E é Sim. engraçado que eu tinha um professor que falava, tinha não tenho, ele está vivo, né, até hoje, mas o Olímpio ele falava uma coisa que eu achava muito interessante, que é verdade, assim, o resultado desses fios, eu não sei, eu digo na minha experiência, né, é um resultado fugaz, não é um resultado duradouro, porque assim, é você prender nada a lugar nenhum, né? Sim. A própria dinâmica facial, a gente mexe muito o rosto, e a tendência dos fios é rasgar o tecido por dentro, então eles perdem a não dura tanto tempo assim, né? Então, É porque enfim, é isso, as pessoas elas criaram meio que uma expectativa de que o fio fosse cirurgia, de que o fio ele equivalesse a uma um lifting retidoplastia, por exemplo. facial, a Exato, ritidoplastia. Então as pessoas exato. vieram com essa cabeça de que o fio ia fazer uns milagres. Você bota o fio em tudo, ele estica tudo, então é melhor do que qualquer procedimento estético. Então a grande questão foi ter que tirar todo esse aspecto do fio, tentar desmistificar essas respostas, enfim, esse lift intenso que o fio geraria, diminuir um pouco essa expectativa, porque inicialmente até os representantes de fio vinham para a gente, não, porque isso aqui é uma maravilha, você bota aqui, Ah, o cara estica, é puxa, vendedor.
Mas quem fica com o paciente, cuidando do paciente e vendo o resultado, somos nós, né? Pois é. A melhor coisa é conversar com o médico mesmo para perguntar. Então, por exemplo, na época da minha residência, foi uma época que a gente tinha várias coisas interessantes. Então, assim, a gente passava muito fio na época. Praticamente todos os pacientes de fio eu operei de novo, porque o resultado ficou aqui, a gente gostaria. Então, a cirurgia que acabou resolvendo. Foi uma época que a gente usava muito, estava em moda, vamos dizer, na época, né, a tentativa de fazer a cirurgia plástica de face por videoendoscopia. Então, a gente fazia incisões mínimas, passava o endoscópio e ia, né, até embaixo da face com aquilo ali. E assim, ali nessas cirurgias, a cirurgia por videoendoscopia eu sempre achei interessante para o terço superior e até eventualmente para o terço médio. E nesse caso, passar o fio era interessante, porque era associado à cirurgia. A gente ia com o descolador taco de golfe, né, e soltava aquilo ali e ficava realmente bem bacana. Mas você vê que esse tipo de cirurgia acabou não prosperando tanto, porque o que acontece é que você acaba fazendo muita guerra e a cirurgia ela se torna muito onerosa em função do tipo de equipamento que é usado, para coisa que você consegue fazer com menos problema, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Foi proposta há alguns anos atrás, mais ou menos 10 ou 12 anos atrás, uma cirurgia que seria um botox cirúrgico. Então, você entrava como se fosse numa pálpebra inferior e você tirava lâminas do músculo orbicular, né, na tentativa de causar essa paralisia. Tirava uma seção que seria, vamos supor, dispensável do músculo, se é que a gente pode dizer isso aí, e aí a paciente ficaria com um botox eterno, né? Só que isso aí foi uma médica muito boa, uma cirurgiã plástica excelente, chamada Vera Cardim, lá de São Paulo. Ela fazia muito essa cirurgia. O problema é que nas mãos erradas isso dava muito problema. O pessoal acabava desnervando o músculo, dando problema danado. Uma coisa que se resolvia, e era uma cirurgia muito cara, uma coisa que se resolvia com botox de uma maneira bem mais barata e bem mais segura. Então, tem certas coisas, tem certos avanços que não compensam, né? E é por isso que é muito importante você tratar com um médico que esteja muito atualizado. Não vai fazer experiência em você. Vai fazer o que funciona. De cobaia, né? Não existe isso, né? Tem que fazer o que dá certo, não inventar coisas, né? Tem até aqui, eu acho que e o tempo já está, nossa, já deu quase uma hora aqui. Eu tô correndo aqui para tentar responder as últimas perguntas, porque pelo visto aqui já daqui a pouco abre o cronômetro aqui. Alguma Quando a conversa tá boa, a gente nem vê passar. Pois é, tem que ter outras. Mais. A gente tem que fazer mais. Tema não falta, não. É um prazer falar com você e ter mais gente conversando, né? A gente está batendo papo aqui, é tão legal isso. É bacana demais. Estou gostando da interação. As pessoas estão botando suas dúvidas aí. E mesmo que acabe a live, enfim, vai nos directs aí, porque às vezes tem alguma dúvida específica que a pessoa queira tirar, manda aí para o Dr. Daniel ou manda para mim que a gente vai ter o prazer em responder. Aqui tem uma coisa que eu acho que, enfim, eu vou deixar para você responder, mas eu acredito que não, né? Mas contraindicação em fazer procedimentos injetáveis próximo à cirurgia plástica. Não. Existe alguma contraindicação, né? Não. A única contraindicação que eu digo é não fazer com uma pessoa que saiba fazer isso bem. Não sabia o que colocou. Vai lá no consultório do Dr. Del, porque aí vai ficar bem feito. É mais fácil, que a gente vai saber que é um produto que já tem uma reologia, que a gente já sabe qual é a característica do produto. O ruim é que estão botando de tudo aí, né? A gente já viu até silicone líquido aqui estão fazendo. Em relação a isso. Por exemplo, em relação às blefaroplastias, o ideal é deixar o botox para depois. Fazer a cirurgia primeiro, deixar o botox para depois, que o botox ele vai levantar. Atrapalha e não vai ver que ponto que tá, né? Às vezes você faz muito arqueamento. Como vai estar mais levantada a sobrancelha, a gente vai tirar menos pele. Então, a ordem correta seria fazer cirurgia. E depois da cirurgia, não precisa demorar muito tempo. Um mesinho depois já faz o botox. Inclusive, daqui a 4 meses é o tempo que acaba o efeito botox. Tem 2 meses, mais 6. Daqui a 4 meses posterior, tem um paciente que vai para você. É o tempo que está acabando já o botox dela. Ela fez há 2 meses atrás para fazer a blefa. Perfeito. Faz, depois volta fazer o botox. Aí ela vai que eu disse, olha, aqui tem que tirar essa pele. Tem jeito não. Vá para o Dr. Daniel. Organiza a estrutura e depois vai fazendo só a manutenção dos botox, eventualmente fazendo um tratamento. Até porque é isso, porque às vezes a ideia é clara, a gente vai conseguir arquear, mas até que ponto eu vou deixar essa sobrancelha
ancorada, arqueada, até porque esteticamente vai começar a dar aquele efeito malévola, né? Aquela sobrancelha lá no alto. Então, até que ponto compensa eu não fazer a blefaro e ficar só tentando arquear a sobrancelha para fazer essa compensação, né? Então, tem casos que eu digo, é pele. Então, tem que tirar o excesso de pele e trabalhar a correção da sobrancelha como a gente faria sem ficar nessa preocupação, estresse, que tem uma pele embaixo que a gente tem que puxar. E Então, às você vezes, veja a que gente... coisa engraçada, né? Às vezes a pessoa deixa a pele arriar e a pele arreia tanto e ela começa a levantar para compensar, né? Fazer para o uso do conversar. frontal e aí começa a ficar cheio de ruga, né? Nessa região. É, Então, assim, é hora de fazer a pálpebra e depois fazer os ajustezinhos lá com o Botox, por exemplo. pois é. Deixa eu ver aqui dúvidas. Vamos ver se a gente deixou de responder alguma coisa. Aqui, Delmo, tem uma legal aqui, serve para mim e para você. Foi a Tá. Dai Araújo, nutricionista. Como, eu vou perguntar para você, depois eu vou responder, porque eu acho que essa aqui é interessante. Como proceder quando a paciente insiste no exagero, mesmo quando isso pode prejudicá-la? Então, aí eu diria que o profissional ele tem que ser muito ético nesse momento, né? A gente acaba percebendo que muitos pacientes eles vêm em algumas situações, às vezes há um desajuste até do que ele considera como normal. E existe aqueles famosos dismorfismos corporais, né? A pessoa que se enxerga e acha que ainda não está suficiente, então ela acaba exagerando nos procedimentos e aí a gente vê muito isso em lábio, né? Então é boca, 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 e às vezes a boca acha que tá. Eu até postei um dia desse aí, o lábio antes era aqui, daqui a pouco é aqui, daqui a pouco é a boca toda e só sobra a boca para preencher. Então isso é questão de ética. O profissional ele tem que ser muito claro, porque assim, antes de qualquer coisa, é o trabalho do profissional que está atrás, é o nome do profissional que está atrás. Então, independente de questão financeira, antes está o nome. Então, não adianta a gente tentar falar, e como a gente fala que saúde e estética elas são coligadas, então eu diria que muitas vezes essa pessoa, às vezes, ela tem outras queixas, outras questões aí internas que precisam ser trabalhadas, até realmente a necessidade, às vezes, de um profissional, de um psiquiatra para trabalhar em conjunto, porque muitas vezes ela não se vê e nunca vai se ver satisfeita. Esse é o grande problema. A gente sai do padrão estético, do que é racional, do que é aceitável, para uma doença. E aí, às vezes, essa tentativa de tentar sempre aumentar, corrigir, que são os excessos, aí vai depender muito do profissional analisar. E aí cabe ao profissional, muitas vezes essa pessoa, o profissional nega, ela vai até ela conseguir achar alguém que faça e que faz. Mas antes de qualquer coisa é o nome, né? Eu acho que é cada desenho, cada abdômen, cada boca, enfim, cada resultado ali está o seu autógrafo. E eu acho que antes de tudo a gente prima pela ética. Então, nesse caso aí, eu não faria, como eu sei que você também não faria. Mas o que você acha aí? O que você acrescenta? Ah, pai, você respondeu exatamente o que eu acho, né? Faço das suas palavras as minhas. Eu sempre digo, né, que a cirurgia, e aí, claro, que isso daí resvala também para os procedimentos estéticos faciais. É tão importante como você saber indicar a cirurgia, você tem um resultado bom quando você indica uma cirurgia da maneira correta. Mas tanto é importante você saber indicar, como é importante você saber contraindicar, ou pelo menos naquele momento, né? Você falar para o paciente, olha só, você tem que melhorar um pouco para a gente poder chegar no padrão certo. Pode ser a cabeça que não esteja perfeita ainda, né? Porque eu sempre digo, pós-operatório é um jogo mental, né? É uma coisa de a gente se organizar, de fazer as coisas direitinho, né? Então, tão importante quanto indicar é saber contraindicar, né? É falar para a paciente que ela precisa resolver outras questões antes, né? Eventualmente até ajudar quando é possível ajudar nisso, mas as suas palavras foram perfeitas, Delma. Assim, eu nunca me sinto obrigado a operar uma paciente que ela não esteja no momento cirúrgico, né? Sempre digo que essa é uma questão de momento cirúrgico. Lá no consultório, a gente está treinado, né? Todo mundo que trabalha com a gente, de saber quem é a paciente boa para cirurgia, que vai ter excelentes resultados, porque no pós-operatório, alguém perguntou, eu acabei não respondendo na hora, e você até me perguntou sobre o pós-operatório nessa cirurgia, né? Pós-operatório nessa cirurgia é muito mais simples do que numa lipo comum. Obviamente, tem que fazer drenagem linfática também, muito importante,
né? Mas, de uma forma geral, o paciente incha muito menos. O paciente, ele fica com muito menos equimose em função de uso de veza, de técnica apurada, né? Mas tem que usar dreno. Então, como usa dreno, precisa de cuidado com os drenos, precisa de drenagem com uma fisioterapeuta que esteja acostumada a fazer drenagem desse tipo de cirurgia, que é totalmente diferente, né, de uma lipo comum. Mas não é um pós-op, tem que beber bastante água, né, para evitar a questão de tromboembolismo pulmonar, beber bastante água, sempre de 3 litros por dia, caminhar. Os cuidados são simples, mas é muito importante que a pessoa tenha um mínimo de disciplina. Geralmente, com 15 dias, eu já começo a liberar o paciente para fazer exercício, né? Então, essa liberação para a volta das atividades, até de atividade de academia, ela é feita precocemente, isso é muito importante. Quanto mais rápido o paciente consegue fazer isso, mais rápido ele melhora, né? Tudo, né? Ele volta à rotina dele. Mas é feito sempre de maneira gradual. Isso daí, assim, é sempre de acordo com cada paciente. Via de regra, é mais ou menos esse tempo. A recuperação é muito rápida, o paciente consegue, tanto que é uma cirurgia que a gente consegue operar as pessoas de fora e liberar elas relativamente rápido para voltar para lugares distantes daqui de Aracaju, de Sergipe, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Que o pós-operatório não é complicado, pelo contrário. Agora exige uma certa disciplina, né? Tem que fazer as coisas direitinho. As coisas são simples: tomar o remédio na hora certa, caminhar, tomar água, fazer drenagem, né? E depois, cada vez mais, voltar ao estilo de vida e melhorar ainda, que eu sempre digo para os pacientes: ó, tá bonito, tá jóia, né? Só que eu quero que você deixe muito mais bonito do que tá. E geralmente os pacientes é o start. Um start, assim, eu sempre digo, né? É como se fosse um start que você bota um turbo no cara. É o Então, start power. Totalmente. Então, quando a mulher se compara com aquela amiga que malha junto com ela, né? E que agora ela fez a cirurgia, é claro que os resultados dela vão ser até uma covardia para outra pessoa. Mas, enfim, precisa ter disciplina. Não é uma cirurgia para quem está fora de forma, pelo contrário. Se é o caso de alguém que está assistindo, tem vontade de fazer, tem que melhorar um pouquinho, eventualmente vai no consultório, a gente ajuda, né? Indica como que vai fazer, faz o planejamento e daí faz a cirurgia. Mas é muito importante operar no tempo certo, ter expectativa real, né, de como é a cirurgia, lembrar que não é cirurgia mágica, é cirurgia plástica, né? E que o corpo vai ser produto do estilo de vida que você cultivar. Isso aí é matemático. A gente vive num mundo de causa e efeito. Medicina não é matemática, mas causa e efeito é matemática. Na verdade, no fim das contas, ali é apenas uma etapa do processo, mas é uma parte que é o médico e outra parte é o paciente, né? Então, eu sempre digo, são 3 partes. É uma parte o médico, a técnica cirúrgica, aparelho, tecnologia, arte, tudo isso. A outra parte é a parte do paciente. Afinal de contas, por exemplo, não consigo comer pelo paciente. Eu não consigo fazer exercício pelo paciente. Não consigo levantar e fazer drenagem pelo paciente, né? Então, isso daí compete ao paciente fazer. E a outra coisa que não depende nem da gente nem do paciente é a questão do corpo, né? Então, assim, cada corpo tem uma resposta individual. De uma forma geral, o corpo ajuda muito mais, né? Ajuda muito no negócio, mas ainda é uma coisa que, assim, é o fator menos previsível de todos, muito embora, na maioria absoluta dos casos, ajude a gente. Aqui tem um ainda aqui com certeza para você. Doutor Delmo, você faz mastopexia. Você está à frente aí, doutor Daniel, que faz as mastopexias aí da vida. Então, mas é uma cirurgia que, assim, a gente gosta muito. Essa semana mesmo, eu fiz uma que, assim, tecnicamente é uma cirurgia muito difícil. Só que o que acontece? A gente cada vez tem operado menos essas cirurgias em função do grande volume de lipos HD, né? Então, o que acontece? Eu acabo fazendo como eu assim, né? Com essa técnica que eu faço, são pouquíssimos médicos aqui no Brasil, se não me engano, são 29. A gente tem um volume muito grande e cada vez mais crescente em relação a essa cirurgia. E eu acredito muito na questão da especialização cada vez maior, né? Você faz algo que você ama muito fazer, né? Que você tem todo o melhor material. E aí o que acontece? Tem outras pessoas que fazem muito bem mastopexia também. Então a gente acaba concentrando mais o nosso movimento no que a gente faz de melhor, né? E que realmente assim a gente consegue agregar mais para pessoas que vêm de fora. Então você vê o pessoal de Salvador, o pessoal de Recife, né? O pessoal tem muita gente que vem, porra. Esses dias a gente estava operando gente do sul do Brasil. Esses dias consultei um garoto do interior do Paraná, né? Gente de fora do país. Então, a gente acaba concentrando muito isso daí
e cada vez mais assim, a tendência é de tirar outras cirurgias do catálogo, né? Então, do nosso portfólio. Então, as mastopexias hoje são cirurgias que a gente tem feito menos, muito embora a gente praticamente não está admitindo casos novos dessas cirurgias em função de não ter agenda, não tem tempo, e o tempo que a gente tem, a gente acaba colocando na cirurgia que é o nosso foco, que é a Lipo HD, né? Aqui são as dúvidas mais focadas enfim, vou juntar aqui várias perguntas, porque tudo é bem da Lipo HD. Vamos lá. É obrigado o uso do dreno na Lipo HD? A drenagem precisa necessariamente ser com alguém da sua equipe? Eu acho que foram essas aqui da Lipo HD. E aí, Amélia, ele foi como a questão da mastopexia, ele já até explicou, né? Eu vou focar aqui, então, nas duas perguntas focadas aqui na Lipo HD. Então, o dreno precisa ser obrigatório e, necessariamente, a drenagem precisa ser com alguém da sua equipe. Então, o dreno nessa cirurgia, assim, eu diria que chega a ser até obrigatório. Não é obrigatório, mas, assim, é altamente recomendável. Né? O dreno, eu sempre falo que é nosso amigo, ele ajuda você a secar mais rápido, né? Diminui muito a sensação de desconforto no pós-operatório. Porque quando você faz uma Lipo HD, principalmente porque você usa o Vaser, você faz uma quantidade de infiltração muito maior do que o normal. O Vaser é um aparelho de ultrassom de última geração, então ele precisa de um meio líquido para poder agir, né? Você coloca aquele líquido, uma solução que a gente chama de solução de Klein, né? A gente coloca no tecido gorduroso, e ali, através daquele meio líquido que está embebendo as células de gordura, o Vaser consegue atuar de uma maneira muito mais precisa, muito melhor, né? Você tem menos sangramento e tudo a cirurgia ela fica muito mais segura em função disso. Agora, o que acontece é que se você fecha o paciente, você não deixa nenhum orifício de saída, para que aquela drenagem, né, para que esse líquido todo ele escoe, você vai ter muito mais trabalho, né? Os linfáticos vão ficar muito sobrecarregados. Então você vai ter um pós-operatório muito mais arrastado no caso masculino. O que vai acontecer? A estrutura do corpo é diferente do feminino, então aquilo vai descer pela face de Buck, vai para a região do testículo, e aí o testículo fica do tamanho de a bolsa escrotal fica do tamanho de uma bola de futebol de salão. Isso daí é totalmente evitável quando você coloca o dreno, né? Na mulher, os grandes lábios, eles ficam super inchados, então dá assadura, esse tipo de coisa. Então, o incômodo de você carregar um dreno por alguns dias, ele compensa largamente, né, o inconveniente de você ter o dreno. Agora, por outro lado, o dreno, do mesmo jeito que é uma porta de saída, pode se tornar uma porta de entrada. Então, é muito importante tomar muito cuidado no manuseio do dreno. A gente, né, o pessoal da nossa equipe, ele é treinado para ajudar você a manusear o dreno, te ensinar a fazer isso quando você precisar fazer sozinho, né? E evitar qualquer tipo de complicação em relação ao dreno. Então, dreno, na realidade, é um fator de melhora, de você retirar complicações de pós-operatório. Ajuda pra caramba. Em relação à fisioterapia, né? Sempre tem que ser com alguém da minha equipe, do mesmo jeito. Assim, por que eu falo isso? Porque só eu faço essa cirurgia aqui, né? Então, o que acontece é que as fisioterapeutas, de uma forma geral, elas não têm experiência com esse tipo de pós-operatório. É um pós-operatório que, assim, do mesmo jeito que a cirurgia é uma cirurgia que ela tem um grau de detalhamento e uma série de coisas que é totalmente diferente de uma lipo normal, no pós-operatório, o cuidado também é diferente, né? Então, assim, para você fazer uma cirurgia, né, desse porte, com esse grau de detalhamento, você colocar na mão de uma pessoa que nunca viu isso, você colocar um resultado excelente em risco, eu nunca arrisco o paciente minha, né? A gente sempre faz tudo com muita segurança e por conta disso a gente limita as pacientes, as nossas fisioterapeutas, né? Ou a pessoas que foram treinadas, né? Que a gente está treinando em alguns lugares, né? Para poder dar um suporte tanto fora do estado, como no interior do estado também a gente está treinando, né? Doutor porque você já conhece o seu padrão, né? Uhum, já exato. tem essa noção técnica. É complicado coisa você... eu sempre comento em relação ao anestesista, né? Sempre é o mesmo. Esses dias, o meu anestesista precisou se ausentar, rapaz. Olha, eu passei um sufoco, porque assim, quando eu estou operando com o doutor Silvio, eu nem olho para o monitor, eu só escuto o barulho do monitor, né? Porque eu sei que ele está ali o tempo todo, ele fica segurando na mão da paciente.
Então, assim, é algo... Ele está acostumado com o meu tipo de posicionamento na mesa cirúrgica. Eu sou um cirurgião que eu circulo muito o paciente, né? Eu quero ver o paciente de todas as posições, peço para desligar a luz da sala e ligar os focos para ver se as sombras estão bonitas, enfim. Coisa que só quem vê bastidor, né? O pessoal vê a obra Só para pronta. quem gosta. É só para quem vê os bastidores. Então, assim, Silvio está muito acostumado com minha dinâmica no centro cirúrgico. E é para você pegar um anestesista, como eu peguei bons anestesistas esses dias, mas que não estão acostumados, é como eu estou falando, eu circulo muito paciente, minha colocação de campos é diferente, porque eu circulo pela cabeça do paciente, né? Vejo por ali, quero ver como é que está o bumbum da mulher, se está bonito, se está no formato que eu gosto, quero ver o músculo masculino, né? Os ombros, como é que estão, o peito, enfim, quando você pega uma pessoa, às vezes a pessoa chega, é porque eu tenho um parente meu anestesista, ele pode anestesiar. Digo, olha, não é que ele não seja competente para fazer a anestesia, mas é porque eu sou um cirurgião plástico cheio de manias, né? Então, assim, eu prefiro que esteja com o meu anestesista ali, porque ele conhece minhas manias todas e a gente não vai perder tempo na cirurgia, eu dizendo como é que gosta de fazer as coisas, quando já tem um anestesista que sabe tudo do jeito que eu preciso fazer. Cirurgia não é lugar de perder tempo, é lugar de ganhar tempo. Aqui vou mandar só um abraço aqui para Andréa Pinheiro. Andréa André é conhecida só de infância, né? André, pô, eu ia falar André, né? Terapeuta? André estava lá na academia, tava. Agora eu não sei onde é que onde é que por onde anda a Andréa, né? Porque Andréa. Ela é sensacional, é uma sensacional. Andréa estava lá na academia. Estou até Então, precisando voltar. Queria até beijo mandar pra um abraço para você, viu, André? Ela até estava falando muito bem de você, viu? Então, sempre muitos elogios. Obrigado. Eu sempre digo que a gente trabalha com muito amor, né? Eu sempre digo, rapaz, eu acredito, sabe, Delma? Eu falo do coração, isso. Eu sempre digo isso todos os dias, né? Assim, o pessoal que conhece a gente lá no consultório e a agência, a gente é, assim, muito grato a Deus, assim, pela possibilidade, né? De tocar, de poder tocar a vida das pessoas de uma maneira, assim, tão especial, sabe? Então, assim, nós, sempre antes das cirurgias, na noite anterior, a gente reza muito pelos pacientes, né? Tanto para os pacientes que estão operados, pelas que vão ser operadas também, né? Antes da cirurgia, sempre rezo, sempre digo assim, pô, que Deus, assim, ele conduz as nossas mãos durante a cirurgia, ilumine a equipe, né? Ilumine o paciente, tudo. Então, a gente trabalha com muito amor, né, cara? Eu sempre digo que isso aí os resultados que a gente tem são em função de um trabalho muito cuidadoso, muito cheio de amor, né? Com muita presença de Deus mesmo em tudo o que a gente faz. Então, assim, não saberia fazer outra coisa da vida, cara. Eu faço porque gosto mesmo, né? E amo muito isso. Não, então eu deixa diria eu fazer uma observação aqui rapidinho. Professora Érica Rubinato entrou aqui na live, eu estava falando mais cedo dela. As pacientes que têm algum grau de diastase, eu tenho mandado os pacientes no pré para ela e no pós, né? Vocês não têm noção de como a ginástica hipopressiva pode fazer diferença no resultado de uma lipo-HD. Total diferença, né? Eventualmente você consegue até evitar a abdominoplastia se o caso for a diastase dos músculos. Então, vale muito a pena conhecer ela, né? Essa profissional, ela é muito diferenciada e eu queria já pode agradecer até, né, Daniel, fazendo nesse trabalho de pré-gestacional, né, pós-gestacional, né? Já começando pensando rapaz. daí, né? Olha que coisa engraçada, né? A professora Érica pode até me corrigir depois se eu estiver errado, né? A questão esse negócio existe nos Estados Unidos desde a década de 50, rapaz, e foi desenvolvido para pacientes puérperas, ou seja, pacientes que tiveram filhos e tinham aquela diastase. Então eles criaram esse tipo de ginástica para poder melhorar esse perfil abdominal. E você vê que aqui no Brasil isso aí veio se difundir muito mais agora, muito em função do pessoal do bodybuilding, né? O pessoal bodybuilding é engraçado demais, né? Meu tipo de paciente é um paciente de academia, né? E depois a gente podia falar um pouco sobre como começou a questão do lipo-HD, porque a história é muito interessante. Acho que, não sei se eu já te contei, Delmo, mas é interessante pra caramba. Eu acho que as pessoas iam se beneficiar de saber. Mas o que acontece é o seguinte, o pessoal do bodybuilding é muito experimentalista. Os caras experimentam muitas coisas neles mesmos. Muitas vezes dá problema, muitas vezes resolvem muitas coisas. Então, eles começaram a perceber que fazendo esse tipo de ginástica hipopressiva, né, eles melhoravam muito o perfil do abdômen deles e começavam a ganhar campeonato com mais facilidade. Então, a esposa, pra você ter noção, a esposa está fazendo o abdômen realmente
terço superior já melhorou muito. É incrível, Muito. rapaz. Você vê assim, olha, eu tenho casos assim de pacientes Eu minhas não que fizeram imaginava o quanto seria importante essa questão respiratória, mas realmente interessantíssimo, interessantíssimo. Vale muito a pena, graças a Deus está ficando cada vez mais, mais difundido, mas como tudo, é importante fazer com um profissional adequado, né? Então, por exemplo, a professora Érica é especialista nisso aí. ó, amanhã Então, tem live dela aí. Ela já tá aqui rapaz, eu até dando. vou convidar ela para a gente conversar, viu, Érica? Vou conversar, vamos fazer uma live aí falando sobre isso daí. Eu acho que vale muito a pena, as pessoas têm que conhecer seu trabalho, né? E faz muita diferença para a cirurgia, dos resultados. Lá em casa eu tenho resposta viva. A esposa realmente foi o que ajudou a não ter diastase. Foi fantástico. E a melhora do abdômen. Hoje eu diria até, enfim, hoje ela está voltando à parte aeróbica e tudo mais, mas quem realmente fez com que o abdômen dela ficasse e não tivesse diastase, enfim, melhorasse até a tonificação, foi essa manutenção desse trabalho. Então, fui fazendo muito esse processo respiratório, foi o que ajudou bastante. Isso eu tenho Total experiência diferença. lá pessoal, lá em casa. Total diferença. Total diferença. Muito bom. E bom saber que esse tipo de profissional, porque assim, não é, cara, eu sempre falo, não é fazer de qualquer jeito, é fazer do jeito certo. É que nem o Olipo HD. Rapaz, outro dia desse eu recebi uma publicação de uma marcação lá em Brasília, cara. O cara fez uma. Delmo já viu, já mostrei foto para ele de marcação de lipo HD. É um negócio, pô, você olha assim, é bonito até de ver, né? Porque é um negócio colorido, assim, enfim, é um negócio. Ali é um mapa, né? Você está fazendo um mapa dos músculos da pessoa, né? De onde estão os metâmeros, né? As intersecções Hoje tendíneas. a média para conseguir chegar nesse padrão de abdômen, você tem essa média hoje de porcentagem de gordura, é em torno de 10, 8%, pensando na bipedância? Rapaz, uma porcentagem de 10 a 12% é um percentual de definição altíssimo. É bem alto, né? Muito. Eu diria para você o seguinte, assim, né? Quando você. Geralmente a gente pede bioimpedância no pós-operatório, mas assim, não é uma rotina minha. Eu peço, assim, às vezes por questão Mas o que comparativa. seria, o Eu que até vou seria o começar a padrão que a colocar. pessoa, para ela ter noção, o que seria o padrão que uma pessoa que não fizesse a lipoaspiração, o que ela teria que conseguir numa bioimpedância não cirúrgica? Ela tivesse, por exemplo, lá, eu estou fazendo uma dieta e o quanto que eu teria que perder de gordura para conseguir esse abdômen da lipo HD? Você tem essa noção Não tenho, porque assim, na realidade, assim, eu tenho empiricamente, né? empírica? Ah, experimentalmente, vamos dizer. Porque a questão é o seguinte, depende muito do percentual de gordura, como ela operou, né? Então, assim, o objetivo é sempre o indivíduo, você trazer o cara de um ponto que ele está para um ponto melhor. Mas, via de regra, se você colocar empiricamente, eu diria que, assim, em torno de mais ou menos, assim, eu acho que assim, em torno dos 15% é o que você consegue, você conseguiria mais, dependendo do paciente que estão. Por exemplo, se você operar um paciente que está em torno de 20%, você consegue muito menos que isso. Né? Então vai depender muito da situação que a pessoa operou. Mas o fato é que, como você. O objetivo não é, como eu falei, a ressecção de tecido gorduroso e emagrecer o paciente, mas emagrecer em lugares estratégicos. Ou seja, depois da cirurgia, o que quer que ela faça na academia vai ter um resultado muito mais rápido, a dieta também vai ter um resultado muito mais rápido, e aí o céu é o limite. O cara vai simplesmente ditar a forma que ele quer chegar, naturalmente vai fazer o esforço necessário para isso, para o objetivo dele, né? Só que tudo vai ser muito mais fácil. Hoje no mundo, quantos por cento? 5% das pessoas chegariam nesse resultado? Sem dúvida. Isso aí é aí já é uma estatística que não é minha, né? Eu estava falando empiricamente, mas assim, o resultado que você consegue com a Lipo HD é o resultado que 5% das pessoas consegue ter naturalmente. É aquela pessoa que faz pouca coisa e consegue definir, é aquela pessoa que a gente fala que tem a genética privilegiada. Isso daí é algo muito raro e principalmente, assim, mesmo esses 5% hoje em dia tem um pouco de dificuldade, porque afinal de contas a gente não vive em academia, né? O personal ele vive na academia, o ator vive na academia e muitas vezes a gente acaba se comparando com esse tipo. A blogueira vive em academia eventualmente e a gente acaba se comparando com esse tipo de personagem, né? E na realidade o que acontece é que quando você faz uma cirurgia dessa, né, você consegue trazer para uma pessoa que tem uma vida real, uma vida que tem 1001 compromissos, né? Você, por exemplo, uma profissional liberal, uma advogada, enfim,
uma pessoa dessa que não vive em academia, ela pode ter os mesmos resultados de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, a genética privilegiada, né? Porque a cirurgia é, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira, é você dar um drible na genética, né? E colocar você nesse grupo seleto de 5% das pessoas que têm a genética naturalmente do abdômen trincado, do abdômen definido. Dos centuriões aí, né? Aí são os homens, né? Aí é peitoral, ombreta, fica E a sensacional. mulher? A mulher chama, tem o codinome das mulheres, o homem já tem o Espartacus, né? As mulheres, elas são O pessoal fala espartanas. muito, né? Abdômen espartano. As mulheres é aquele. A gente está falando assim que as meninas lá no consultório são o pessoal da fábrica de aviões, né? Mas não, essa denominação, assim, a gente fala muito na mulher. O objetivo na mulher quase sempre é um ponto de definição abaixo do homem, né? Eu sempre digo, é possível você fazer na paciente correta definições que a gente chama de extremas, né? Definições extremas. Geralmente eu não aconselho para mulher, aconselho para homem que queira estar realmente, que tenha o estilo de vida, que tenha a vontade de ter esse tipo de estética, né? E tenha, por exemplo, ele tenha. Eu estava falando, estilo de vida compatível com isso. Não adianta, por exemplo, você mexer no abdômen do cara e deixar o abdômen do cara espartano, como eu estava falando para você, mas o cara tem um braço de salsicha, né? Você vai produzir um tipo físico discordante. Na praia vai ficar muito estranho isso. Então é muito importante você fazer, você, na realidade, harmonizar o corpo, né? Do mesmo jeito que se harmoniza o rosto, é importante harmonizar o corpo. Só que, como eu estava falando para você, você treinar o braço é muito mais fácil você ter. Por que o foco é na barriga? Porque a barriga é o mais difícil. O braço você vai para academia, com poucas semanas de treino, você vê a diferença bastante. Mas o abdômen é muito difícil, é a cereja do bolo, então é uma área onde a gente concentra muito. É Muito aquela embora. história, né? Sempre você na academia quer ganhar, mas para você ganhar, teoricamente, você vai juntar gordura e músculo e nunca vai apresentar definição. E no fim das contas, o seu foco sempre é aquele ganho. Mas aí, no fim das contas, vai vir gordura e músculo, então nunca vai gerar aquela definição que você quer. Então, muitas vezes a dificuldade que as pessoas têm é juntar essa ideia de que precisa primeiro secar para ganhar músculo, que na verdade a pessoa que vai para academia ela só quer ganho. Ela quer juntar ali, quer músculo, músculo, e aí vai dando aquele aspecto inchado, né? E Não, é nunca engraçado, porque assim, muitas vezes você vai estar conversa com o forte lá, personal. você vê que o cara realmente tem músculo, mas não dá para ver a musculatura porque tem gordura. Exato, e assim, muitas vezes, quando quem está acostumado, os pacientes da gente são pacientes de academia, né? Já tem o estilo de vida saudável, já chegam lá, muitas vezes, assim, para fazer os ajustes que eles não conseguem fazer na academia, né? Que estão há muitos anos, estão bem fisicamente, mas não conseguem fazer aquele ajuste final, aquele que vai fazer realmente a diferença, o cara pular para o nível seguinte. Então você vê muitas vezes na academia os caras tentando de tudo, aí passa um tempo fazendo bulking, né? Aí o cara fica inchadão, aí perde a forma, né? Fica muito retido, muito líquido retido, não fica legal. Aí daí a pouco o cara tenta entrar naquela fase, né, de secar pra caramba, aí o cara aí perde massa magra. Então fica nesse negócio É. maluco e não consegue ter aqueles resultados, né? Que depois da cirurgia os resultados chegam muito mais naturalmente. Sempre digo, é importante, a cirurgia ela vai fazer uma parte do trabalho, né? A maior parte vai ser do paciente, né? O paciente, só que vai ser muito mais fácil. Eu estou vendo a Ingrid aqui, é uma das nossas físios, né? Resultados da Lipo HD são incríveis. Ela é uma pessoa que tem muita propriedade para dizer isso, porque ela vê muito paciente aí no hospital e é uma físio sensacional. As físios da gente são ótimas. Pois é, que deixa eu ver se tem mais perguntas, que a gente já está nos nossos finalmente. Regis aqui perguntou onde é o consultório. Quer dizer, Regis, eu não sei se é de Aracaju, se não é de Aracaju, aqui no Horizonte Jardins, em frente ao Shopping Jardins. Qualquer coisa, depois entra lá no Insta e aí vai conhecer. Queria ver aqui perguntas finais aí para a gente encerrar o nosso bate-papo, porque a gente tem que criar outros temas aí, viu, Daniel? A gente tem um É? monte de tema que aí a gente pode abordar, que eu acho que tem muita coisa. É um mundo aí que tem, eu acho que tema aí para a gente conversar tem muito. Tem para várias horas aí para a gente abordar e É. aprofundar Eu esses estou vendo assuntos. entrando aqui na live assim, pessoas que são sensacionais. Aqui, por exemplo, a professora Alicia Cardoso, cara, uma personal trainer de mão cheia. Eu conheço o pessoal todo de academia, né, cara? Assim, meu público é esse aí, né? Pessoal Sim, que malha e o pessoal que está querendo fazer isso, né? Então,
Lícia é sensacional, uma personal de mão cheia, uma pessoa que eu admiro demais. Muito feliz que você está aí, viu, Licinha? Tá todo mundo aí Beijo querendo aí em saber. você e beijo em Dênio também. Todo mundo querendo saber as atualidades aí na parte estética, né? Por isso que é aquela história, beleza importa? Respondendo enquetes finais. Beleza importa, Daniel? O que é que você acha? Rapaz, olha, eu vou, sem correr o risco de ser politicamente correto, porque eu não sou, né? Eu vou falando, vou parafrasear Vinícius, né? Me desculpem as feias, mas beleza é fundamental. É, mas para ver só, a gente Secundariamente, tá o aí para. Isso interior, aí né? hoje em dia a gente tem muito recurso, né? Hoje em dia eu digo só é feio quem quer, cara. Não tem esse negócio, não. No fim das contas, a gente sabe que a gente é atraído pelo belo, né? Não Então, não tem é à outra. toa que a gente vai para uma praia, vai para o mar, você olha, porque você, de certa forma, traz sensações de prazer e bem-estar. Então, tudo que se remete ao belo sempre vai dar uma sensação de prazer e bem-estar. Então, não há como ter Fato, é saúde, hipocrisia entendeu? e amar É o feio. saúde, né? Tem muito a ver Você com ama beleza. por secundariamente porque mas de primeiro encanto você sempre o belo vai atrair muito mais, isso é fato, né? Dúvida. É o cartão de visita, né, cara? Que nem você vê, por exemplo, uma casa que seja muito bonita e confortável por dentro, mas com uma fachada horrível caindo aos pedaços, né? Então é muito importante organizar isso aí. E quando a casa está organizada, está bonita por fora também, né? Você tem mais prazer em receber as pessoas dentro. E mais prazer em mostrar o interior também, né? Então isso é algo filosófico assim e tal, mas eu acredito muito nisso. Eu vejo muitas vezes pessoas que estão há muito tempo ali, sei lá, tentando melhorar a autoestima com tem um monte de coisa, né? Conversando com um psicanalista, não sei o que lá. E numa cirurgia o cara resolve aquele negócio, Resolveu tudo, né? acabou os E problemas. você. E eu digo, a cirurgia não eu sempre digo, não é o que resolve o problema da cabeça das pessoas, mas na realidade ela consegue harmonizar o que está fora com o que está dentro. Né? Porque, eventualmente, se a paciente tiver complicado da cabeça mesmo, ela não deve ser operada. Né? Mas, às vezes, o que falta é você fazer com que o que está dentro da paciente, né, consiga ser expressado pelo que está fora. E aí você consegue fazer essa pessoa brilhar. Isso aí faz total diferença. Ó, o Kerry que falou, lá de fora é reflexo do que está dentro. Muitas vezes é isso mesmo. Porque no fim das contas é autoestima, né? É amor próprio. Então, acho que antes de qualquer coisa é o amor próprio. Se você hoje não reflete o que você, de certa forma, está passando internamente ali, na verdade, ali só vai expandir o seu externo, né? Então, você é reflexo. Não é à toa que o primeiro sintoma de uma depressão é você começar a se descuidar. A primeira Exatamente. coisa que você faz é se descuidar. Você não tem cuidado com sua aparência, você tende a ficar mais isolada. Então, é um sinal de saúde, né? É um sinal de saúde. Então, a gente não pode ser hipócrita e apenas colar relacionado. Eu digo, eu tenho uma frase isso é uma frase do injetável, né? Que a beleza interior importa, por isso que o procedimento é injetável. É verdade. Então, é por isso que a gente faz tudo por dentro para expandir a beleza externa. Perfeito. É isso mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu queria finalizar aí, o que não importa é assim, os padrões eles existem como forma de a gente tentar melhorar, tentar seguir, de certa forma, conceitos. A gente conseguir harmonizar, a gente conseguir tecnicamente ser bom, e por isso que existem padrões, traços, formas. Mas uma coisa são padrões técnicos, outras são padrões sociais. Então, o padrão é o que você olha no espelho e que de certa forma faz se sentir bem. Se você hoje, de certa forma, te incomoda, às vezes, um detalhe de uma gordura, de um detalhe de uma ruga, o que importa é você, de certa forma, estar bem com o seu espelho. Então, não é o externo, não é a sociedade que você tem que buscar, não é para o outro. Ninguém faz procedimento para o marido, faz para você. Hipocrisia é a gente falar que faz para o outro. Então, quando a gente, mulher vai para o salão, mulher se cuida, vai e faz uma plástica, ela se cuida
porque ela quer estar bem com ela mesma. Então, hipocrisia é a gente dizer que faz para o outro, a gente faz para a gente mesma, a gente faz para melhorar a autoestima, a gente faz para, de certa forma, ser elogiada, porque isso faz bem para o ego. Então, não é para o outro. Então, o padrão, ele existe, mas o padrão que a gente tem que buscar é o padrão pessoal. Então, a gente tem que estar bem consigo mesmo, então a gente está bem com a gente, e isso é o que importa. Não é que às vezes você não vai ter, às vezes, um detalhe de uma estriazinha, em vim de uma celulite que toda mulher tem, mas se aquilo não é algo que te incomoda, enfim, é algo que é superável, mas você tem que estar de bem com o espelho. Eu acho que é isso. A saúde mental, ela não tem que ser objeto do externo, do social. A saúde mental é você estar bem com você mesmo. E se estar bem com você mesmo é melhorar um nariz, uma olheira, enfim, uma ruga que te incomoda, um abdômen que está flácido, é isso que você não tem que focar no outro. Porque se depender do outro, isso é eu acho que é um tema para uma live inteira. Se você depender do outro para você fazer algo que te incomoda, sempre você vai ter um negativo. Então, você nunca tem que esperar que o outro te apoie. Eu acho que é a coisa mais difícil que ocorre, né? Não sei se acontece com você também. Às vezes a pessoa ela não tem tanto apoio externo. Ela faz, às vezes, junta aquele dinheiro porque é uma coisa pessoal de realização, mas que externamente, às vezes, não há um apoio para aquilo, porque às vezes a pessoa acha futilidade, que ela acha ali de certa forma, algo que não precisa. Então, é natural que às vezes o externo sempre diga, principalmente para HD, eu acho que há uma tendência das pessoas sempre acharem que aquele corpo que a pessoa tem, seu corpo já é magro, para que você quer HD? Então, muitas vezes, se a pessoa ela for externalizar que vai fazer aquilo, a crítica sempre vai ser negativa, né? Isso é um fato, né? Eu sempre digo assim que a motivação tem que vir de dentro, né? Essa questão de padrões e tudo, essa é a questão de a pessoa desenvolver uma confiança nela mesma e tudo, e muitas vezes assim descobrir que ela precisa fazer alguma coisa que vai dar um up na vida dela, vai facilitar a vida dela. Então, muitas vezes essa motivação, eu sempre digo, né? É importante ter o apoio de fora, mas eu acho que em nada na vida a gente deve depender de apoio externo, né? Eu acho que assim, a gente deve buscar a fortaleza da gente no nosso interior em Deus, né? E claro, que se a gente tiver apoio externo, sempre melhor. Eu acho que para uma cirurgia é até fundamental, né? Mas, sinceramente, Judão, eu sempre digo, outro dia desse eu estava lendo no Instagram, que as coisas mais importantes que a gente tem que tomar na vida são decisões, né? Essas decisões, elas vão impactar positivamente na nossa vida. Então, quando tem algo que é positivo, muitas vezes, eu sempre digo, né, que você faz cirurgia plástica, você descobre quem é seu amigo e quem não é. É muito comum que pessoas tentem evitar que você faça aquilo ali, seja por desconhecimento do procedimento, medo mesmo, né? A mídia muitas vezes dá muito enfoque negativo nas cirurgias, né? Então, Sim. ou nos procedimentos, né? Eles mostram muito os casos de insucesso, que são raríssimos, né? Mas os casos de sucesso que acontecem todos os dias, eles não são mostrados porque não dá Não dá ibope, ibope. não entende isso aí. Agora a gente tem muita felicidade, né, de ver as pacientes em pós-operatório, né, de ver o impacto que isso causa, o impacto positivo na vida das pessoas, as verdadeiras transformações de vida, né, de alma em função de uma transformação física. Eu sempre digo, né, até aquele princípio do Hatha Yoga, né, que o cara ele consegue tranquilizar a mente através do corpo, né? Ou seja, ele usa o corpo para chegar na mente. Na cirurgia plástica é algo muito, muito parecido com isso. A professora Érica aqui me pediu 2 vezes, deixa eu mandar um oi aí para os alunos da professora Érica. Aí, ó, beijo para todo mundo. Estou com uma profissional incrível aí. Eu tenho encaminhado minhas pacientes aí, vários pacientes, né, em pré-operatório de lipo HD, porque eu sei que o trabalho dela vai ajudar para caramba as pacientes, eventualmente diminuir, fortalecer o abdômen, deixar o abdômen mais bonito, eventualmente até evitando uma cirurgia, uma necessidade de fazer uma plástica de abdômen e passando para lipo HD, ou seja, sem aquele estigma da cicatriz grandona, né? Então vocês estão com um profissional aí de mão cheia, esse cara vai lá no consultório para a gente bater um papo lá e para poder organizar um protocolo que a gente está querendo organizar, e vamos ver se a gente faz uma live aqui só sobre isso, que vai ser muito, muito legal mesmo. Então é isso. Você estava falando agora, você estava finalizando o. Sim, eu estava falando de quê?
Nem Você lembro. estava É outro assunto. Fala aí. falando sobre a realização. Então, você estava Ah, falando sobre a necessidade da pessoa fazer como uma realização pessoal eu e acho isso que era aí. importante externamente, mas que o que importava, no fim das contas, é essa realização e as mudanças que ocorriam em função disso. Olha, É um Leandrão estado, né? aqui, ó, entrou. Quer dizer que você conhece Leandro aí. Fala, Olha aí, Leandro. Leandro. Rapaz, Leandro é um cara sensacional. Uma das pessoas, assim, rapaz, a gente se conhece lá da UF, né? Da Federal Fluminense. O Leandro foi meu interno, cara. Ele é um interno muito bom. Ele é dermatologista, né, hoje em dia. É, Uma competência monstruosa. Eu vi lá na sua publicação, vocês se conhecem, né? Leandro é um cara, assim, uma pessoa que, além de ser uma pessoa muito competente, é uma pessoa que tem uma luz própria muito grande, assim, uma pessoa extremamente agradável. Eu sempre digo, é demais. sorte dos pacientes de Leandro, cara, assim, como dos seus pacientes, né, que tem a chance de ter um paciente, assim, um médico tão comprometido, tão Pois é, agora atualizado, está em São né, Paulo aí, tão né? humano. Está na Em São capital. Paulo, é. Antigamente ele estava no interior, não estou lembrado em que interior, acho que é Ribeirão Preto, não é? Alguma coisa Eu assim. acho que não. Leandro Era, depois escreve aí, mas era vizinho a São Paulo. Agora ele era está em vizinho São de São Paulo. Paulo. Eu Só tenho que que até acontece, voltar para a gente marcar lá uma saída. rapaz, é o que eu estou falando, é porque assim, Leandro é um carioca que está fora do Rio de Janeiro, está em São Paulo, é um carioca em São Paulo. Assim, o Leandro ele tem aquela leveza do carioca. Piracicaba. É Piracicaba, é verdade. Então, aí o que acontece? O Leandro, uma cidade como Piracicaba é uma cidade muito pequena para ele. É um cara que tem que estar num centro grande mesmo, porque é um cara muito diferenciado mesmo. Muito bom ter você aqui, meu irmão. Um abraço grande e saudade do tempo de UF aí, viu? Ô, Rivânia, obrigado pelos elogios aí também. Então, acho que é isso aí. Vamos deixar essa live salva, né? Para ver, para as Salva pessoas aí, só aí. aí. Então, o pessoal que entrou aí no finalzinho, perdeu o início das explicações, pelo menos Não, faz o vai seguinte, ver. faz o A seguinte, live foi muito bacana. publique a live e salve a live. Depois você me manda a live salva que eu vou publicar no meu YouTube. É engraçado, rapaz, eu tenho um canal do YouTube que assim, eu dou muito pouca atenção àquele canal, deveria dar mais. É engraçado que eu quase não dou atenção e tava vendo esse dia lá, tem 36 mil inscritos naquele canal, né? 37 mil, né? E assim, é um canal, rapaz, que eu inclusive deveria dar mais atenção porque eu gosto muito do YouTube, né? Enfim, mas é que o Insta É é uma mais plataforma. dia a dia, né? É porque o dia a dia, às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que é uma loucura, né? Insta, Face, YouTube. Eu digo, só não entro no TikTok, ainda não tem essa. Ah, não participo, não. Assim, é a rede social da besteira, né? Quanto mais besteira, mais atualização e Eu é o digo, eu vídeo não normal. consigo não fazer essas dancinhas. Não aprendi, não, viu? Não, fora. Aí tá, o Leandro tá colocando aqui um negócio, colocou um negócio legal aqui, comprometimento com o paciente ao padrão ouro. Meu irmão, rapaz, ó, a felicidade seria ter outra pessoa como você aqui junto, né, Del? Trabalhando com a gente aí, que é Pois é, um grande amigo, viu? sensacional. A gente fica aí na saudade, quando estiver em São Paulo aí, vamos ver se a gente se encontra. Você vê se vem aqui pra Praia do Nordeste aí, dar um mergulho aqui com a gente. Pois é. Tenho que agradecer a presença aí de todos nessa super live aí. Ver quem ficou com dúvida ainda. Eu sei que muitas vezes acaba que surgem dúvidas, às vezes a pessoa não quer tirar aqui. Então tem os directs aí dos dois e quiser mandar internamente, vai ser pode ter certeza que a gente vai ter o maior prazer em responder as perguntas. Pois é, Leandro, eu vou precisar voltar aí. Já acabou o corona, já está liberado para ir andar em São Paulo tranquilo. Mas saudades suas, viu? Congresso agora a gente tá sem, então não tem mais jeito, agora é tudo online. Então agora ficou mais complicado. Então, eu queria agradecer a presença aí de todos, agradecer a doutor Daniel aí pela brilhante elucidação aí sobre a Lipo HD, HD, LED, LAD, que agora é tanto nome, mas enfim, o nome padrão é HD, né? Mas que as mídias a gente conhece como LAD. Por isso que eu disse a ele, e aí, como é que você vai chamar essa lipo? Porque É o que eu vira e tava mexe, falando, né? você bota a Eu chamo. hashtag lá no Instagram, até Lipolad, Lipoled, enfim, são os padrões que às vezes aparecem até mais do que a HD, né?
A gente chama, eu faço questão de manter a nomenclatura em HD, assim. Porque é o padrão e que foi concebida dessa forma, né? Assim, em respeito e carinho Respeito pelo doutor ao Alfredo, né? idealizador. Exato, eu considero assim um gênio vivo, o cara é fenomenal. E assim, e o LAD, que assim, a gente conhece muito aqui no Brasil também, é apenas a tradução do nome para o português, né? Livro de alta definição, enfim, mesma coisa. Então, agradeço aí a presença. Vou fazer também um agradecimento aqui a todas as pessoas que estiveram aqui, o pessoal que veio. Vou dar um abraço aqui para a Singrid. Um grande abraço. Sim. Um beijo para a Singrid e para todo mundo da equipe, né? Para a professora Érica e todos Depois os alunos. eu volto por aí, muito legal viu, ter vocês aqui com a gente. Né? Para o doutor Delma aí, um cara sensacional, não só um profissional de mão cheia, um amigo mesmo, uma pessoa diferenciada. Você e Karen são sensacionais, meu amigo. São pessoas que a gente ama ter por perto, pessoas de muita energia, uma luz assim completamente diferente. Quem é paciente de Delmo ou conhece Delmo sabe exatamente do que eu estou falando. E cadê Jean? Está por aí ainda? Tá aí, né? Tá colado aí do lado, né? Como é que é? Jean está aí do lado. Tá sempre aqui, minha fiel escudeira. Aí, a fiel escudeira. Manda um grande abraço aí para ela. Tá Temos duas grandes fiéis escudeiras, né? Cada uma com a sua. Eu sempre digo, por trás de um grande homem sempre tem que ter uma grande do mulher. Do lado. Olha ela do lado aí. Ó. Muito bom, muito bom. Então, agradeço aí a presença de todos e a gente vai programar uma próxima. Enfim, vamos programar um tema aí. A gente ainda vai desenhar direitinho para a gente decidir, definir e com certeza a gente vai fazer outra super live aí. Então, uma boa noite aí a todos. Bom descanso e até uma próxima. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.